Pessoal, boa noite então para vocês. Espero que todos aí estejam bem, né? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas, né? E hoje então queria dar as boas-vindas a vocês a esse segundo dia, né, da nossa semana de revisão, né, para esse concurso do Banco do Brasil. Tá chegando a hora, né? É igual imposto de renda, demora, mas uma hora chega, né? E tá chegando. Então, a ideia é que hoje a gente trabalhe atualidades do mercado financeiro, né? A gente passe aí por alguns conteúdos que estão lá no edital, e que eu consiga também passar para vocês quais desses conteúdos são, assim, chave, né? São aqueles que têm grande possibilidade de serem cobrados, até se a gente for analisar as provas anteriores. De antemão, já quero dizer para vocês que esse conteúdo de atualidades do mercado financeiro, vocês devem ter visto o edital, tem vários palavrões lá, né? Umas palavras bem difíceis, assim, uns termos bem complicados, mas eu já adianto para vocês que são termos complicados para conceitos muito simples de se entender e muito práticos e diretos, tá? Então, para deixar vocês aí descansados com relação a isso. Só uma perguntinha antes de eu passar para os slides aqui que eu fiz, né? E a gente já começar. O meu áudio tá bom para vocês? Tá saindo tranquilo? Vocês estão conseguindo escutar bem? Não tá travando nada? Ok. Tranquilo, professor. Muito obrigado, então. Então, eu vou fazer a transmissão dos slides. Espero que dê tudo certo, né? Sempre falo isso quando eu estou dando aula online. Vamos lá. Confirmem aí para mim se vocês estão conseguindo ver os slides, por gentileza. Enquanto isso, eu vou colocando o chat aqui no cantinho. Sim, dá para ver, Ok. professor. Só a voz que está um pouco baixa. A voz está baixa? Sim. Deixa eu verificar aqui, porque eu acho que meu microfone está no máximo. Deixa eu ver aqui. Aumente seu volume, viu, colega? É porque o pessoal está falando que a voz está ok aqui. Dá uma olhadinha no volume do seu computador ou do seu fone, Celular. porque o meu tá no máximo aqui, não dá para aumentar mais. Mas dá uma Tá bom. olhadinha aí, porque pode ser que você consiga nesse sentido. Tudo bem, obrigada. Imagina. Bom, pessoal, então vamos meter bronca aí, porque a gente tem que passar por esses conteúdos, temos 2 horas para isso, né? Menos agora de 2 horas para isso, mas vai dar tempo tranquilo, tá? E como eu falei, vocês vão ver que são só nomes difíceis para coisas muito simples e muito tranquilas de se entender, exceto ali talvez um ou outro que precisa de um pouquinho de atenção, ok? Então vamos lá. Bom, opa, só um pouquinho. Começando aqui então com o primeiro tópico que está lá no edital, né? Os bancos na era digital, atualidades, tendências e desafios. Mas antes da gente passar a entender um pouco o comportamento das instituições bancárias nessa chamada era digital, a gente precisa saber o que é essa tal de era digital, né? Que tanto falo. Essa era digital é um período que foi inaugurado mais ou menos em meados da década de 1970, tá? E ela é marcada, caracterizada pela introdução, pelo uso de grandes avanços tecnológicos, principalmente nas áreas da informática, com grande destaque para a informática, tá? Robótica e telecomunicações. E esses avanços eles se deram de uma forma tão progressiva que acabaram invadindo não somente o setor produtivo, mas também o cotidiano das pessoas. Hoje em dia, por exemplo, é impensável a nossa vida, ou muito difícil, né, de pensar o nosso cotidiano, por exemplo, sem internet, sem celular, sem comunicação, né? Então, esses avanços tecnológicos que a era digital trouxe invadiram de tal forma o nosso cotidiano que acabaram enraizando na nossa própria rotina, né? E aí é óbvio que vários setores tiveram que se adaptar a essa chamada era digital, a essas inovações tecnológicas que começaram a surgir, e obviamente que as instituições bancárias não ficaram à margem desse processo, elas também precisaram se adaptar a essa chamada era digital, ok? Bom, então vamos ver, afinal de contas, como que os bancos entraram nessa era digital. Em um primeiro momento, os bancos passaram, as instituições bancárias tradicionais, aquelas que a gente conhece, passaram por um processo chamado de digitalização bancária. O que que é isso? Nada mais é do que o processo de adaptação dessas instituições bancárias tradicionais a essa era digital. Então, elas passaram a expandir os seus serviços, as suas operações para o ambiente virtual, porém, e aí aqui é muito importante, mantendo o atendimento presencial em agências físicas. E foi aí que surgiram, então, os chamados bancos digitalizados, ou seja,
As instituições bancárias tradicionais que a gente conhece, que para se adaptar às transformações da era digital, expandiram os seus processos, os seus negócios, para o ambiente virtual, mas mantiveram atendimento em agências físicas, né? E essa expansão para o mundo virtual se deu principalmente através de 2 canais. O primeiro deles, o Internet Banking, todo mundo conhece, né? Quando foi lançado, o Internet Banking foi, assim, uma revolução, foi o plot twist, né? Quer dizer, você ter acesso ali ao seu saldo, a extrato, você poder fazer transferência pelo seu computador, através da plataforma do ambiente virtual que o banco oferece, geralmente é o site do banco, né? Por meio de uma senha eletrônica de acesso e etc. Então, você não teria mais necessidade de se deslocar até uma agência. Quando foi lançado, foi tipo Pix, tá? Mais ou menos. A gente vai falar um pouco sobre Pix hoje, mas foi tipo Pix, foi uma revolução. Hoje em dia, o Internet Banking é muito pouco utilizado, tá? Muito pouco utilizado mesmo. Porque depois dele surgiu o outro processo pelo qual os bancos adentraram no ambiente virtual, que foi o mobile banking. Aí esse sim é muito utilizado hoje em dia, né? Que nada mais é do que o uso ou o acesso aos serviços oferecidos pela sua instituição bancária direto de dispositivos móveis, tablets e celulares, por exemplo, através dos aplicativos. Então, isso é muito utilizado. Tenho certeza, né, que todos aqui, ou muitos pelo menos, têm o aplicativo do banco, né, da sua instituição bancária, no seu celular, mobile banking, né? Então, essas são as 2 formas pelas quais os bancos tradicionais, aquelas instituições bancárias tradicionais que a gente conhece, adentraram no mundo virtual para se adaptar à era digital, através do Internet Banking e do mobile banking. Internet banking já está ficando para trás, mobile banking está tomando, né, o lugar do Internet banking, né? Bom, na sequência, a gente tem aquela segunda forma pela qual os bancos adentraram na era digital. E essa aqui já é mais extrema, podemos dizer assim, né? Que são os bancos digitais, ou seja, são aqueles que operam 100% em ambiente virtual, exclusivamente no ambiente virtual, ou seja, eles não realizam atendimento em agências físicas. E essa é a diferença entre bancos digitalizados e bancos digitais. Não são a mesma coisa. Bancos digitalizados são aquelas instituições tradicionais que expandiram seus negócios para o mundo virtual, mas mantiveram atendimento físico nas agências. Os bancos digitais não, eles entraram de cabeça na era digital, né, e operam somente a partir operam somente a partir do ambiente virtual, ok? Alguém mandou uma mensagem aqui no chat, por isso que eu dei uma travadinha, tá? O colega está perguntando, a diferença do mobile banking para o internet banking é só que o mobile o acesso é por meio de aplicativos celulares. Isso, exatamente, tá? Pessoal, vamos fazer assim, eu vou finalizando cada conteúdo, e aí no final do conteúdo eu pergunto se vocês têm dúvidas e vocês mandam no chat ou falam, pode ser? Só para a gente organizar direitinho, porque senão daí vocês mandam enquanto eu estou falando, eu perco a linha de raciocínio. Podem perguntar à vontade. Mas no final de cada conteúdo eu pergunto se vocês têm dúvida e podem mandar quantas dúvidas vocês quiserem ali no chat, ou mesmo falando aqui, pode falar, não tem problema nenhum, tá bom? Então, sim, a diferença do mobile banking para o internet banking é que o internet banking é um ambiente virtual oferecido pelo banco, geralmente no site, quase 100% das vezes no site do banco, né? Mas ele tem uma limitação, né? A limitação é que você precisa de um computador geralmente fixo para fazer isso. Claro que existem os notebooks, mas você precisa de um computador fixo, né? Você precisa acessar através de um navegador, etc. Por isso que ele já está ficando para trás. Enquanto que o mobile banking você pode acessar de qualquer lugar. Se você tiver internet, muitos bancos em muitos bancos você nem precisa ter internet para poder usar esses aplicativos, né, do mobile banking, no caso. Então, realmente, por isso que está um substituindo o outro. Mas, como eu estava falando, a principal diferença, então, dos bancos digitalizados para os bancos digitais é o tipo de atendimento. Os bancos digitalizados ainda mantiveram atendimento presencial, enquanto que os bancos digitais não atuam com atendimento físico, somente no ambiente virtual. Isso já foi cobrado em prova do concurso do Banco do Brasil. A diferença entre bancos digitalizados e bancos digitais. É bem sutil, tá? Mas é uma questão aí que vocês podem acabar ganhando, né? Caso ela seja cobrada, ok? Bom, a última parte aqui desse conteúdo, tá? E aí a gente já parte para as dúvidas e depois vamos para o próximo conteúdo.
É óbvio que essa era digital também acabou impondo alguns desafios a essas instituições bancárias, especialmente os bancos digitais, aqueles que operam 100% em ambiente virtual. Quais são esses desafios? Primeiro, de romper uma cultura social marcada por décadas de atendimento presencial. E no Brasil isso é muito forte. O brasileiro, no geral, ele prefere ir ao banco, por mais estranho que isso possa parecer. Vou dar um exemplo para vocês. O meu pai, ele detesta ter que lidar com o aplicativo de banco. Odeia. Ele prefere ir lá no banco, resolver com o gerente, resolver com o atendente, mas ele não gosta de mexer com o aplicativo. Então, essa cultura, sabe, de atendimento presencial no Brasil, ela acaba se tornando um desafio para os bancos digitais que operam 100% no ambiente virtual. Então, esse talvez seja o principal desafio. Aí nós temos, claro, a dificuldade de acesso. O brasileiro adora uma fila em banco, exatamente. Fila em banco e lotérica, né? Para fazer jogo, amam. A segunda dificuldade seria a questão do acesso, principalmente de clientes em idade avançada. Geralmente as pessoas mais velhas têm dificuldade no trato com essas novas tecnologias, né? Então isso também acaba sendo um desafio a esses bancos digitais, né? 100% digitais. Que, obviamente, não miram só os clientes jovens, eles também querem atrair esse público mais velho. Então, eles buscam aí adaptar a sua tecnologia, tornar ela mais célere, mais ágil, mais intuitiva, para também atrair esse grupo de pessoas, esse nicho de clientes em idade mais avançada, né? Veja bem, esse também é um dos motivos pelos quais os bancos digitalizados não foram 100% para o ambiente virtual, entendem? Eu acho que vocês devem ter se perguntado, mas por que essas instituições bancárias tradicionais já não foram 100% para o ambiente virtual, então? Por conta desses desafios aqui. Não é simples de lidar com isso aqui. E a gente ainda tem um terceiro desafio que eu diria que é de uma ordem mais estrutural, né? É que a gente vive num país onde a desigualdade social é muito alta. Desigualdade social, pessoal, é aquele abismo que existe entre as pessoas. Então, você tem um país onde você tem gente que ganha muito e gente que é miserável, né? Então, essa distância, esse abismo, a gente chama de desigualdade social. E o que isso tem a ver com era digital e etc? Simples. Muitas pessoas, uma boa parcela da população brasileira não tem sequer acesso à internet. Como que vai acessar plataformas, aplicativos e etc? Então, esse também é um problema, esse já é de ordem mais estrutural, tá? Maior, assim, que os bancos digitais precisam enfrentar. Então, vejam que é um desafio, né? Não é tão simples assim migrar 100% para o ambiente virtual. Então, esses bancos digitais a todo momento estão atualizando seus aplicativos, quem usa aí sabe, né? A todo momento muda a estética do aplicativo, a forma como você mexe nele, às vezes fica melhor, às vezes fica pior, né? Mas a ideia é que se torne mais intuitivo para atrair o maior número de clientes possível, né? Pessoal, antes da gente passar para o próximo aqui, que é o Open Banking, que é bem tranquilinho de entender, sobre era digital, bancos digitalizados, bancos digitais e os desafios que a era digital impôs a esses bancos digitais. Alguma dúvida ou alguma colocação que vocês queiram fazer? Uma colocação aqui rapidinho. Pode Geralmente falar. as questões de concurso fica assim, colocam assim, as vantagens de um banco digital com relação ao digitalizado. Tem tanta assim, vantagem um com relação ao outro, assim, em termos de atendimento, assim, se é fácil ou não, assim, de lidar no dia a dia, porque eles botam assim, né, nas questões assim, as vantagens um com relação ao outro, né? E aí a gente fica assim na hora, o que marcar, né? A gente aceita, o que ele botar ali, a gente aceita como verdade, porque quem não vive um banco digital fica assim meio na dúvida, né? Fica assim, aí diz, cara, fica assim, pode ser que seja verdade, né? Você tocou num ponto bem interessante. Eu já te respondo, tá, Giovana? Eu já vi tua mensagem aqui. Você tocou num ponto muito interessante. Uma das grandes características da era digital também é a necessidade que ela criou de rapidez, agilidade, celeridade. Ninguém quer perder tempo. Essa é a realidade. A gente quer fazer as coisas o mais rápido possível e perder o menos de tempo possível, né? Então, a vantagem dos bancos digitais é que você consegue fazer tudo na palma da sua mão. Essa é a diferença.
né? É claro que, por exemplo, uma vantagem de um banco digital para um banco digitalizado. Como o banco digitalizado não foi 100% para o ambiente virtual, tem algumas coisas que você não consegue fazer no aplicativo, você tem que ir até o banco. Agora, os bancos digitais, não. Eles são 100% digitais, eles não têm atendimento em agência física. Então, tudo você tem que conseguir fazer pelo aplicativo. Percebe? Essa é a vantagem. Então, os bancos digitalizados foram para o ambiente virtual, sim, mas eles ainda mantiveram atendimento em agências físicas. Então, tem algumas limitações, alguns serviços você ainda tem que ir fisicamente para resolver. Nos bancos digitais, não tem agência física. Você tem que resolver ali online, no aplicativo, ou seja, lá onde for na plataforma. Né? Então, acaba sendo mais, em tese, mas é aquilo que eu falei, mais prático, mais ágil, mas depende do nicho. Tem gente que odeia, que detesta. Né? Então é meio relativo, mas a vantagem é que você tem acesso a tudo de um jeito mais prático, mais ágil e mais rápido, né? A Giovana aqui está perguntando que eu respondi a diferença entre o mobile e o Internet Banking e ela caiu bem na hora. Bom, repetindo então, né? O Internet Banking é aquela plataforma virtual, geralmente no site do banco, onde são oferecidas algumas operações bancárias para esse cliente. Enquanto que no mobile banking você tem acesso através de dispositivos móveis em qualquer lugar que você esteja. Como eu falei, o internet banking ele tem suas limitações. Você precisa usar a partir de um navegador de internet, então você tem que ter um computador. Então, ele é um pouco mais limitado. Enquanto que no mobile banking não, você usa em qualquer lugar, né? Você tem dispositivo móvel, teu celular, você pode usar a partir de qualquer lugar, por isso que ele está substituindo aos poucos o internet banking. Essa é a principal diferença. Mais alguma questão, pessoal, que vocês queiram colocar aqui? Para resolver problema, as duas formas são horríveis. A Rose está falando, tanto no online quanto na forma presencial, né? Lidar com instituição bancária é, infelizmente, pessoal, a realidade é uma só, é atraso de vida. Você tem que ir em banco, é atraso de vida. E o problema é quando você tem que resolver no aplicativo, o aplicativo não funciona. Tem isso também, né? Tem esse detalhe também. Mas a Rose está certa. Mais alguma coisa, pessoal, que vocês queiram comentar? Ou de dúvida? Agora é a hora, hein? Não. Não? Podemos seguir, então? Então, vamos seguir. Vamos seguir para o Open Banking, né, que é bem tranquilinho de se entender, e os bancos vêm fazendo uma propaganda massiva em torno disso desde 2021, quando ele começou a ser implementado, especialmente o Banco do Brasil, tá? Então, o Open Banking ele foi implementado em 2021 pelo Banco Central, que é a instituição que regula todas as instituições bancárias do país, né? E ele foi implementado em fases, tá? Então, teve a primeira fase, segunda fase, etc. E ele nada mais é do que um sistema financeiro aberto, ou seja, ele oferece a possibilidade de que os clientes de instituições bancárias permitam o compartilhamento das suas informações entre diferentes instituições autorizadas pelo Banco Central. Então, com a autorização, isso é muito importante, com a permissão, com a autorização inequívoca, tá, expressa claramente do correntista, essas outras instituições se conectam às plataformas das instituições participantes e acessam os dados que os clientes autorizaram. Vou dar um exemplo prático de como funciona o Open Banking aqui. Você é cliente correntista do Banco A, um banco fictício aqui, Banco A. Aí você concorda que esse Banco A compartilha suas informações naquele banco, né, nesse banco que você tem conta, na plataforma Open Banking. Aí os bancos B, C e D conseguem acessar essas informações, percebe? Mas com a sua autorização. Isso é muito importante, porque senão você cai na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, todos os dados, tratamento de dados, entendam por uso, né, dos dados pessoais de alguém, ou bancários, precisam ser autorizados, senão for dar um problemão, tá? E você está se perguntando, mas por que raios eu vou querer que os meus dados sejam, que eu sou cliente do banco A, né? Por que raios eu vou querer que outras instituições tenham acesso, digamos assim, às informações que eu tenho no banco A, né? Deve estar se perguntando. É uma questão, assim, complicada, tá? De se entender é muito fácil, ok? É muito fácil de se entender. Mas é um pouco complicado para as pessoas assimilarem isso, né? Exatamente o que o colega falou, taxas mais em conta. Porque o que acontece? Esses bancos que vão ter acesso a esses dados desses usuários que permitiram, no caso, eles vão poder verificar, por exemplo,
quanto de taxa que você está pagando nesse banco A, que você é correntista, se você tem um empréstimo, quanto de juros você está pagando nesse empréstimo, e talvez ele pode te oferecer condições melhores. Então, a ideia é obter tarifas mais baixas e condições mais vantajosas para o correntista, através do compartilhamento desses dados, tá? Então, como eu falei, em tese, é muito simples de se entender, mas o problema é até que ponto esses dados vão ser utilizados, porque na teoria é uma coisa, na prática é outra. Porque, vejam bem, às vezes você está lá, e você é cliente de uma empresa de telecomunicação, por exemplo, qualquer uma dessas aí que a gente conhece. E aí, do nada, a outra empresa começa a te ligar. E você fala, mas como que essa pessoa tem meu número? Como que essa pessoa tem meus dados? Essa é uma grande dúvida que os clientes de banco têm com relação ao Open Banking ou Open Finance, que o colega também comentou ali, que é a mesma coisa, tá? São sinônimos. Como que esses dados vão ser utilizados? Será que vai ser só para isso mesmo? E aí a gente entra na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa lei, ela diz que todos os dados de clientes precisam ser autorizados, compartilhamento, né, desses dados precisa ser autorizado, né? E aí entra aquela questão. Eu já ouvi pessoas dizerem, por exemplo, que não autorizaram que os dados entrassem no Open Banking e entrou. Então, assim, mas isso são situações, assim, para a gente pensar. O Open Banking é esse sistema financeiro, é essa plataforma, né, de consulta que várias instituições têm acesso, autorizadas pelo Banco Central, isso é muito importante, tá? Autorizadas pelo Banco Central, têm acesso para poder oferecer condições mais vantajosas para esses clientes que são correntistas de outras instituições, né? Oferecer juros mais baixos, taxas mais baixas e etc. Bem tranquilinho de entender isso aqui, né? Alguém tem alguma dúvida sobre o Open Banking? Ou um comentário, que seja, pode ser também. É bem tranquilo de entender, né? Eu acho esse conteúdo. Pois não, Inês, pode falar. Ô, Lucas, boa noite. Boa noite. Então, mas esse nome Open Banking, ele não caiu? Agora não é só Open Finance que falam? Sim, o colega comentou ali no chat. É a mesma coisa, tá? O Open Foi eu que Banking... comentei, foi Ah, foi eu. você mesma? Aham. Então, o Open Banking foi o termo do projeto inicial, lá de 2021. E ele prevaleceu durante algum tempo, inclusive nas propagandas dos bancos. Não sei se vocês chegaram a ver alguma propaganda na televisão ou algo assim. Hoje está sendo muito utilizado o Open Finance. Sim, você tem razão. Mas é a mesma coisa. O conceito é o mesmo e a forma de funcionamento é a mesma. Então, ok, obrigada. Imagina. Mais alguma coisa, pessoal, que vocês queiram comentar? Professor, Pois não. o Open Banking nada mais é que é só esse compartilhamento de dados para outro banco, isso? Não é bem para outro banco. Assim, você permite que os seus dados fiquem disponíveis para consulta para várias outras instituições cadastradas no Banco Central, entendeu? Não é para um banco em específico, assim, é como se você deixasse livre ali os seus dados para que essas instituições possam acessá-los e, de repente, te oferecer condições mais vantajosas. Mas, detalhe, você precisa autorizar isso no seu banco. Ele não pode colocar os seus dados no Open Banking ou Open Finance sem a sua autorização. Isso é muito importante. Como que vem esse pedido, no caso, pelo aplicativo? Você pode fazer pelo... Tem bancos que oferecem a opção pelo aplicativo ou direto na agência bancária. Aí depende de instituição para instituição. Depende da instituição bancária, no caso. A Andressa está perguntando se tem tempo para esse compartilhamento de dados. Você diz assim, por exemplo, eu quero autorizar por tanto tempo, seria isso? Quero autorizar por 3 meses, depois não quero mais. Seria isso? Não. Você autoriza e depois, quando você não quiser mais, você desautoriza. É assim que funciona, tá? Professor, uma dúvida. Pois não. Quando você autoriza, fica liberado para todas as instituições, é isso? Eu acho que é assim, que era cada instituição fazia a sua solicitação para mim, não é assim não, então. No caso, não, eu aderi, vai para o Banco Central e todos têm acesso. Isso, exatamente. Eu Exatamente. achei que era um a um, assim, eu achei que cada instituição tinha que solicitar. Não, sim, mas a hora que você vai para fazer o cadastramento lá do Open Bank, eles têm que falar para você quais instituições vão ter acesso. Certo. Tem que ser claro, as informações têm que ser o mais claras possível. Você não, porque depois você poderia alegar, por exemplo, eu não autorizei que os meus dados fossem tratados por essa instituição X. Então tem que ser muito claro. Por isso que os bancos têm muito cuidado no trato com o Open Banking, tá? Ou Open Ok. Finance, ok? Mais alguma coisa, pessoal? Professor, só um comentário. Pois Se eu não. estiver errado, você pode me corrigir. Também, a cada um ano, você tem que fazer essa assinatura de novo, não é? Tem que renovar, sim, com certeza. Por exemplo,
Se você faz lá, hoje eu autorizei, e não mexi mais, não falei mais que não queria, etc. Daqui um ano o banco vai me perguntar se eu quero continuar permanecendo no Open Banking ou não. Sim, tem razão. Mais alguma coisa, pessoal? Os serviços que são oferecidos pelo Open Bank são, assim, indicados nas perguntas de concurso. Quais são os serviços que são oferecidos? Desculpa, eu não entendi essa pergunta. Você pode repetir? Os serviços que são oferecidos pelo Open Bank ao público, né? E isso cai nas questões de concurso, né? Quais são, assim, geralmente os serviços que são oferecidos? Olha, nas questões que eu vi sobre Open Bank, eu vou até mostrar uma, acho que tem uma aqui de exemplo no final que eu vou mostrar para vocês. É, eles não perguntam especificamente que tipo de serviço, eles perguntam mais como funciona o Open Banking, o que ele é e como ele funciona, tá? É mais genérico, assim, até porque ele é bem novo, né? Então não tem muitas questões de concursos anteriores, por exemplo, sobre isso. Mas, no geral, ele é mais genérico, assim, não é tanto tão específico, assim, nos tipos de serviço. Até porque, se você compartilha os seus dados ali, depende muito do correntista. Vamos supor que você fez um empréstimo naquele banco, outro banco pode te oferecer juros melhores. Vamos supor que você é correntista naquele banco, ele pode te oferecer taxas melhores. Depende muito do cliente, de que tipo de cliente você é para esse banco que você está utilizando, né? Então, eu acho meio difícil cobrar esse tipo de coisa mais específica, assim. Aí ela tá perguntando, a Inês está perguntando aqui se quer renovar a autorização, ela não é renovada automaticamente. Que eu saiba, não. Posso estar enganado, mas que eu saiba, não. Tá? Você tem que... eles vão te procurar para renovar, provavelmente, em 12 meses. Porque isso aí é uma questão muito séria, pessoal, porque mexe com a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Pode dar um problema muito sério para o banco, né? Mas foquem, assim, eu acho, na questão mais geral, tá, pessoal? Eu não creio, assim, claro, eu não sou vidente oráculo para saber, mas eu acho que é mais no geral, assim, que eles perguntam, tá? Não tão específico, assim. Até porque são poucas questões, né? Mais alguma coisa, gente? Tem uma questão sobre o Open Bank lá no final. Quero ver se dá tempo de mostrar ela para vocês verem como que cai isso, né? Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, vamos seguir. Vamos falar um pouco sobre as fintechs, que na verdade é uma ramificação daquele primeiro conteúdo dos bancos digitais, né? Financial Technology. As fintechs nada mais são do que empresas que atuam na área financeira, no mercado financeiro, mas com uso intenso de tecnologia, especificamente através de plataformas online, que vai oferecer ali certos serviços inovadores. Então, aqueles bancos digitais que a gente falou no início da aula, são exemplos de fintechs, porque são empresas que atuam na área financeira com um uso intenso de tecnologia, somente em plataformas online, conforme a gente viu, que é o que caracteriza um banco digital. Então, fintechs, bem simples de se entender, essas empresas que atuam na área financeira com uso intenso de tecnologia. Exemplos, bancos digitais. São os mais claros que a gente pode ter. No Brasil, claro que existem outras categorias de fintechs, além dos bancos digitais, né? Você tem fintechs de crédito, de pagamento. Os bancos digitais, geralmente, a maioria deles são de pagamento. Mas você tem também de gestão financeira, de empréstimo, investimento, seguro, financiamento. Não. Toda fintech é banco? Não. Os bancos digitais são exemplos de fintechs, tá? Mas não toda fintech não necessariamente é um banco. Ela pode atuar na área financeira, mas, por exemplo, em financiamento, em seguro, nem sempre uma empresa de financiamento é um banco, pode ser que não seja, né? Ou no seguro, por exemplo, uma seguradora, negociação de dívidas, câmbio, taxa de câmbio também, né? Então, as fintechs não se reduzem a bancos digitais. Os bancos digitais são exemplos de fintechs. E aí eu trouxe alguns aqui para vocês verem, ó. O Nubank, o PicPay, PagSeguro são exemplos de fintechs de pagamento. A gente tem a Créditas, o Quero Quitar, o PagoSim, que são exemplos de fintechs de crédito. Tá? Então, são vários tipos ali. Mas são empresas que atuam na área financeira, essa é a característica, ó, financial, área financeira, né? Com uso intenso de tecnologia. Isso é muito importante também para que seja caracterizada como fintech. A Thalita está perguntando se as corretoras são exemplos de fintechs. Corretoras do quê, Thalita, exatamente? Por exemplo, corretoras de criptomoedas? Seria isso? Um exemplo ou não?
Especifica aí para mim. Que tipo de corretora que você está falando? Hum, eu não conheço essa corretora. Você pode me especificar que tipo de corretora ela é? Como que ela atua? Que tipo de negócio que ela faz? A gente tem vários tipos de corretagem, né? Se essa corretora mexer na área financeira, ela é uma fintech. Investimento, professora. Investimento, a Rico é investimento, ações imobiliárias, por exemplo. Se ela mexer, por exemplo, com investimento, sim, é uma fintech. Agora, por exemplo, se ela atuar somente na área imobiliária, mas não mexer na área financeira, aí não é. E detalhe, tem que ter uso de tecnologia também. Intenso, tá? Isso é um outro detalhe. Uso intenso de tecnologia. Senão, não é caracterizado como fintech, ok? Então, ela tem que atuar na área financeira. É uma empresa que atua na área financeira com uso intenso de tecnologia em plataforma online? É fintech. Exemplo de fintechs, os bancos digitais que a gente comentou, mas tem vários outros, elas não se limitam aos bancos digitais. Deu para entender, pessoal, o que são fintechs? Também aqui o que Professor, importa bastante é o conceito, tá? Pode falar. Maria Cecília, no caso de seguradora, eu tenho, né, contato diário com uma seguradora por imobiliária. Ela faz, no caso, um seguro-fiança para alugar um imóvel e tal, também seguros, né, contra incêndio, vendaval, etc. e tal. Ela tem o valor dela, que é pago, é analisado pelo cliente, vai lá, faz a análise dele de crédito normalmente e tal, mas não é um banco, é só uma seguradora. Nesse caso, ela não é fintech. Veja bem, é isso que eu estou te explicando. Fintechs não são só bancos. Gente, quando a gente fala de área financeira, a gente não está falando só de bancos. Cuidado com isso. A área financeira é muito ampla. Os bancos são digitais. Bancos digitais são exemplos de fintechs, tá? Mas cuidado para não confundir, não reduzir fintechs a bancos digitais. São só exemplos. Qualquer outra empresa que atue na área financeira, de finanças, seja ela de qualquer ramo que for, e utiliza muita tecnologia, uso intenso de tecnologia, é caracterizada como fintech. Mas não são só bancos digitais. Cuidado com isso. Fintech usa muita tecnologia, tem isso também. Vamos supor que ela é uma empresa que tem atendimento presencial, bem tradicionalzão assim, e atua na área financeira. É fintech? Não é. Porque não tem uso intenso de tecnologia. Por isso que eu dei o exemplo dos bancos digitais, para vocês entenderem o nível de tecnologia de uma fintech. É nesse nível, entendem? É no nível dos bancos digitais, mas não se reduzem a eles. Cuidado com isso, tá? Deu para entender, gente? Qual a empresa que não é banco digital e que é uma fintech? A PagoSim, por exemplo, a Créditas, a Quero Quitar, não são bancos digitais. E são fintechs. São fintechs de crédito, por exemplo. Mas não são bancos, percebem? Essa é a diferença. Então, calma, gente, vocês estão mandando muito rápido aqui, não estou conseguindo acompanhar, só um pouquinho. Então, toda plataforma de investimento é fintech, se ela for uma plataforma que utiliza, tem um uso intenso de tecnologia, e sim, se é investimento na área financeira, é caracterizado como uma fintech, sim. Entenderam? De novo, pessoal, acho muito improvável que vá perguntar na prova nomes de fintechs, tá? Não vai. Dificilmente isso vai acontecer, tá? Eles vão perguntar o que são fintechs. Basicamente isso, tá? É praticamente improvável que numa prova de concurso eles vão perguntar lá quero quitar é uma fintech? Não vai ter isso, tá? Muito dificilmente isso vai acontecer. Geralmente eles vão perguntar o que é uma fintech, o que caracteriza uma fintech. Uma empresa que atua na área financeira, né? Por isso fintech, financial, com uso intenso de tecnologia. Tá? É o conceito que geralmente importa nessas provas. Cuidado com essas coisas muito específicas, assim, porque vocês ficam guardando informação que às vezes é meio inútil. Já passei por isso com outras turmas, inclusive, assim. Então, cuidado. Foquem no conceito, na caracterização, na definição daquilo. Tá? Geralmente é isso que importa. Vocês vão ver isso quando eu mostrar as questões para vocês no final. Os exemplos caíram no último concurso, que eu acho que foi da mesma banca, se eu não estou enganado. Pra vocês terem uma ideia do nível que eles perguntam.
tá? Então, cuidado com isso. Importante é vocês saberem o que são fintechs, qual é esse conceito, tá? E bancos digitais são exemplos de fintechs, mas elas não se reduzem a eles. É só para vocês entenderem o nível, né? Mais alguma coisa, pessoal, sobre esse conteúdo? Que vocês queiram colocar, que vocês queiram perguntar? Alguma colocação? Não, tudo certo. Não? Beleza, então. Então vamos seguir. E aí agora vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre os benefícios dessas fintechs, né? Quais seriam os benefícios dessas empresas que atuam na área financeira e que mantêm um uso intenso de tecnologia? Primeiro, o aumento da concorrência no mercado de crédito, claro, porque além das instituições bancárias tradicionais, das instituições financeiras tradicionais, você tem mais opções para procurar crédito no mercado. Então, essa é a primeira vantagem. Segunda, rapidez e celeridade nas transações. Por quê? Porque elas possuem uso intenso de tecnologia, geralmente nessas plataformas, nesses aplicativos, né? Então acaba sendo mais rápido e mais celere nesse sentido, pelo menos em teoria, né? E diminuição da burocracia no acesso ao crédito. Geralmente, essas fintechs que oferecem, por exemplo, empréstimo, é mais fácil você conseguir nos bancos digitais, né, que são exemplos de fintechs, do que num banco tradicional, por exemplo, digitalizado, né? O PicPay, por exemplo, não é muito difícil você conseguir empréstimo no PicPay. Então, só para vocês terem uma ideia dos benefícios das fintechs, né, que também são produto dessa era digital, né, são resultado dessa era digital. Essas empresas que atuam na área financeira com uso intenso de tecnologia, geralmente nessas plataformas online. Aí. São ideias bem inovadoras, né, propostas de negócio bem inovadoras nesse sentido, se for comparar com as já existentes, mais tradicionais, né. Pessoal, sobre benefícios das fintechs, alguma coisa vocês queiram colocar? Daí a gente passa para as startups. Não? Podemos passar então? Podemos. Então vamos para as startups. Outro nome estranho, mas simples de se entender. Startups, pessoal, nada mais são do que empresas que apresentam um modelo de negócio, um produto ou um serviço inovador, com grande expectativa de crescimento rápido, mas que ainda se encontram em estágios iniciais. Por isso, startups, ó, start, início. Então, são empresas que estão em estágio inicial, mas apresentam uma proposta inovadora com grande expectativa de crescimento rápido, né? E como elas apresentam essa proposta inovadora, geralmente elas vão voltar suas atenções aos negócios digitais, que é onde realmente está a inovação, né? Buscando sempre esse fator da inovação, mas elas não se limitam a negócios digitais. A grande característica das startups é esse modelo inovador, né? Essa proposta de negócio inovadora, pode ser um produto ou pode ser um serviço, que tem uma grande possibilidade ou probabilidade de crescimento rápido, mas essa empresa ainda está em estágios iniciais, por isso startups, início, né? E aí aqui no próximo slide eu trouxe as 4 principais características que definem uma startup. Isso aqui vocês precisam saber porque é importante, tá? A primeira delas a gente já falou, modelo de negócio. Para que uma startup seja enquadrada como startup, ela precisa necessariamente apresentar uma proposta inovadora, um produto ou um serviço inovador, para que ela não seja enquadrada como uma empresa tradicional. Vocês podem se perguntar, então toda empresa que está começando é uma startup? Não, com certeza não. Se essa empresa não estiver trazendo uma proposta diferente do que já existe, inovadora, né, ela não é enquadrada como startup. Então essa é a primeira característica, um modelo de negócio inovador. Segunda, esse modelo de negócio ele tem que ser escalável, ou seja, ele tem que ter uma projeção de crescimento rápido, com aumento da receita e redução dos custos. Essa é a segunda característica. A terceira, esse produto ou serviço ele tem que ser repetível, ou seja, essa empresa tem que ter a capacidade de entregar esse mesmo modelo de negócio em escala potencialmente limitada. Então, você não pode conseguir, por exemplo, apresentar um produto uma vez e não conseguir reproduzi-lo, né, em uma escala ali um pouco mais acelerada nesse sentido. Aí não é startup. Você tem que conseguir reproduzir isso várias e várias vezes. E por último, se a gente está lidando com um modelo de negócio inovador, diferente, né, obviamente que nós estamos lidando com um cenário de incertezas, certo? Pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Essa é uma outra característica das startups. Elas atuam em um ambiente de incertezas. Esse modelo de negócio inovador que ela está propondo pode dar muito certo ou pode ser um desastre. E isso acontece com muita frequência, inclusive. Startup está na moda, tá? Só para vocês saberem. Hoje em dia, todo dia surge startup nova aí no mercado.
né? Com propostas inovadoras que muitas vezes não dão certo, né? Muitas vezes acabam não prosperando. Então, essas são as 4 principais características que definem o que é uma startup. Aí a gente tem o marco legal das startups, que a gente vai falar, que é a legislação, que institui mais 2 características para que uma empresa seja enquadrada como startup. Mas a gente já vai chegar lá. Tem um slide para frente aqui ainda para a gente ver. Mas sobre as características, o que define uma startup? Alguma dúvida? Não. Não, Não? É bem tranquilo, né, gente? Vocês viram que é um nome estranho, mas o conceito é bem tranquilinho, né? Vamos em frente, então. Tem bastante slide ainda. Então, de acordo com esse modelo de negócio que essa startup está apresentando, esse modelo de negócio inovador, diferente do que já existe, elas podem ser classificadas principalmente em 5 tipos, de acordo com o modelo de negócio. Aí agora eu quero que vocês prestem atenção. Esses modelos eles são definidos por siglas. Então aqui, ó, B2B é o primeiro. O que significa isso? Business to business, ou seja, de negócio para negócio, de empresa para empresa. Significa que essa proposta inovadora que essa startup está apresentando é voltada para atender outras empresas. Esse é o nicho, esse é o objetivo. Por isso, ó, de empresa para empresa, business to business. B2B é a sigla, ok? Próximo tipo, business to consumer, ou seja, de negócio para o consumidor final, de empresa para o consumidor final, com essa proposta de modelo, com essa proposta de negócio inovador, esse modelo de negócio inovador, é voltado para atender o consumidor final. Então, B2C, Business to Consumer. Esse terceiro tipo aqui ficou muito famoso na pandemia, pipocaram startups de um determinado tipo aí na pandemia, que é o B2G, Business to Government, ou seja, quando essa proposta de negócio inovador dessa startup é voltada para atender governos. Alguém consegue ter uma ideia do tipo de startup que surge? Exatamente, já mandaram aqui, vacinas. Pipocaram startups de vacinas na época da pandemia, no geral nenhuma prosperou. As grandes empresas, né, as grandes indústrias farmacêuticas é que conseguiram prosperar nesse sentido. Mas são exemplos, sim, de startups business to government, ou seja, cuja proposta é voltada para atender governos. Esse próximo tipo aqui é muito conhecido, eu acredito, por todo mundo aqui. Consumer to consumer, ou seja, uma proposta voltada a uma relação de pessoa para pessoa. Vou dar um exemplo. Já ouviram falar da OLX? Já, né? Com certeza já ouviram falar, né? Não sou tão velho assim, porque hoje em dia quase ninguém usa OLX, né? Acho que já ouviram falar, né? Eu posso ir lá, por exemplo, colocar, digamos, um livro meu aqui que eu não uso para vender na OLX. Meu objetivo é vender para outra pessoa. Consumer to consumer. É um exemplo desse tipo de negócio, né? Quando a proposta é voltada a uma relação de pessoa para pessoa. Mercado Livre também. Só que o Mercado Livre e Shopee, essas outras plataformas marketplace que a gente vai falar hoje também, elas também se enquadram na próxima aqui, ó, que é a última, que é a B2B2C, Business to Consumer, ou seja, ela é voltada, deixa eu baixar um pouquinho aqui, a atender o consumidor final, porém o processo é facilitado por outra empresa. Vou dar um exemplo aqui para vocês, iFood. Eu sou uma empresa, né, um restaurante, por exemplo, né, uma startup aí, apresentei um produto inovador aqui, que não existia ainda. Aí eu vou lá, coloco meu produto na plataforma do iFood, né, a plataforma vai vir retirar esse produto e vai entregar para o consumidor final, ou seja, o processo é intermediado por outra empresa. Por isso, business to consumer, percebem? Empresa para o consumidor. Marketplace são os maiores exemplos desse tipo de modelo de negócio aqui, né? Então, esses são os principais. Tem outros, tá, pessoal? Mas esses são os principais tipos de startups de acordo com o modelo de negócio que ela está apresentando, de acordo com o foco desse modelo de negócio inovador que ela está apresentando. Alguma dúvida nessa parte aqui? Ficou claro as siglas? Por que as siglas são assim? Sim. Pode ser trocada por P também. Pode. Pode ser peer-to-peer aqui também. O colega está falando ali, né, que o C poderia ser trocado por P. Pode também, de pessoa para pessoa, também pode ser, tá? Também pode ser. Mas geral é C2C, ok? Mais alguma coisa, pessoal? Fintech é uma startup? Pode ser. Se ela nasceu com uma proposta de negócio inovadora
encontra-se em estágios iniciais, com um modelo de negócio ali repetível, escalável em um ambiente de incertezas, pode ser uma startup. Muitos desses bancos digitais surgiram como startups. Percebem que nem sempre uma empresa vai ser uma startup, e vocês já vão entender o porquê quando a gente for falar do marco legal das startups aqui. Startup é uma empresa que está em estágios iniciais. Mercado Livre é business to consumer. Sim, Giovana, é bem nesse modelo. O processo ele é intermediado por outra empresa, percebe? Professor, Pois não, pode falar. startups, então, quer dizer iniciais. Depois que ela já está consolidada no mercado, né? No caso aí do Mercado Livre, Shopee, alguns outros sites aí que intermediam área imobiliária, né? Viva Real, e outros, né? Quinto Andar, plataformas que já estão aí a nível nacional e tal. Ela deixa de ser startup e passa a ser o quê? Tem Deixa um... de ser... Não tem uma alcunha. Ela só deixa a característica de startup. E vocês já vão entender o porquê. Quando eu Sim. falar do marco legal, vocês vão entender por que uma empresa não é startup para sempre, no Brasil, pelo menos. Vocês já vão entender o porquê, tá? Exemplo de C2C, para ter uma ideia para relacionar depois. Eu comentei, o OLX é um exemplo de consumer to consumer. Eu, como dei o exemplo, eu posso lá colocar um livro meu para vender, é voltado para outra pessoa comprar. Consumer to consumer, por exemplo. É uma relação assim, pode ser uma relação assim. É um exemplo bem claro. Mais alguma coisa, pessoal, sobre esses tipos aqui? De novo, se atentem aos conceitos, tá? Duvido que vai cair na prova lá perguntando se iFood é um modelo de negócio business to consumer, tá? Dificilmente isso vai acontecer. Imagina. Pode falar. Quem mais queria falar aí? Eu ia perguntar da criptomoeda, mas eu vou me voltar aqui para o que você falou. Não, a gente vai falar sobre criptomoeda. Hoje ainda. Espero, né? Hoje ainda a gente vai falar sobre criptomoeda. Calma, estamos chegando lá. Mais alguma coisa, pessoal? Não? Podemos ir para o próximo aqui, que é o último das startups? Esse material o senhor manda também para Vou mandar. grupo? Assim que a aula terminar, eu vou mandar para o Carlos André e ele vai distribuir para vocês terem guardado, tá bom? Ótimo. Podemos então, pessoal, vamos seguir, tá? Qualquer coisa vocês podem ir mandando aí. Bom, então vamos falar sobre o marco legal das startups, que é a legislação que rege as startups no Brasil. Ele foi criado em 2021, tá? E além de todas aquelas características que a gente viu anteriormente lá, modelo de negócio inovador, repetível, escalável, em um mar de incertezas, ele ainda traz mais duas, o marco legal das startups. Primeiro, a receita dessa empresa não pode ultrapassar 16 milhões de reais. E ela não pode ter mais de 10 anos de inscrição no CNPJ. Entendem por que uma empresa não vai ser startup para sempre? Ela pode até nascer como startup, mas depois ela vai deixar de ser? Porque depois de 10 anos de inscrição do CNPJ, para a legislação brasileira, ela já não é mais considerada uma startup. E aí, vocês devem estar se perguntando agora, afinal de contas, tem tantas regras para caracterizar uma startup, por que raios eu vou querer que a minha empresa seja definida como uma startup? É tanta coisa que precisa? Simples. Porque a partir do momento que uma empresa, pelo menos no Brasil, é definida como uma startup, tem todas essas características aqui que a gente viu, ela vai ter acesso a uma série de condições especiais e simplificadas junto aos órgãos regulatórios do seu modelo de negócio para testar esses produtos e serviços. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu hoje crio uma startup na área de telecomunicações, apresento uma proposta inovadora, repetível, escalável, num ambiente de incertezas, eu não tenho uma receita maior de 16 milhões de reais e não tenho mais de 10 anos de inscrição do CNPJ. Pronto, sou uma startup para a legislação brasileira. Mas o que eu ganho com isso? A Anatel, que é o órgão regulatório das empresas de telecomunicação no Brasil, pode me oferecer condições especiais e mais simplificadas, menos burocráticas, para que eu possa testar esse meu serviço, no caso. Percebem por que é interessante para uma empresa ser enquadrada como startup? Porque você vai ter acesso a uma série de benefícios dos órgãos regulatórios, principalmente do governo, né? Para que você possa testar, apresentar esse seu produto, esse seu modelo de negócio inovador. Entenderam? Qual é o benefício de você ter uma empresa caracterizada como uma startup? Mas vocês viram que não é tão simples assim. Tem várias regrinhas ali que precisam ser seguidas, ok? E aí lembra que eu falei por que uma startup não vai ser startup para sempre? Porque não pode ter mais de 10 anos de inscrição no CNPJ, no caso do Brasil, né? E a própria constituição de uma startup, a startup é início.
entende? Se é uma empresa já consolidada há anos, ela já não vai mais ser startup, né? Todas esses marketplaces aí surgiram como startups. Shopee, o Mercado Livre, o AliExpress, o iFood, todas essas plataformas aí surgiram como startups, nasceram como startups, mas hoje já não são mais, com certeza, já se consolidaram, já conseguiram seu espaço, percebem? É nesse sentido. Pessoal, sobre startups, conceito, o que ela é, as características, os principais tipos e o marco legal e os benefícios. Alguma dúvida? Essa receita é dentro de que período? Não tem período. A tua receita não pode ultrapassar 16 milhões de reais. A partir do momento que ela ultrapassar, você não é mais startup. Um exemplo bem parecido como aquele microempreendedor, né? É parecido, os benefícios, vamos dizer assim, para a gente lembrar. Para você lembrar, mas cuidado, tá? Porque a startup ela é bem específica, tá? Você viu ali que tem uma série de regrinhas. Mas em questão dos benefícios, sim, você tem acesso a benefícios, a condições especiais, por exemplo, de crédito, para testar o seu produto. Às vezes você não precisa de tanta regra para poder apresentar esse produto no mercado. São esses benefícios nesse sentido, né? Que é para você conseguir o seu espaço, é basicamente isso. É para você conseguir o seu espaço no mercado. Né? Para isso que essas regrinhas existem. Mais alguma coisa, pessoal? Sobre startups? De novo, atentem-se aos conceitos, tá? Não? Então, vamos seguir para o próximo aqui, que é bem tranquilinho também, que são as Big Techs, né? As Big Techs nada mais são do que as grandes empresas de tecnologia, né, do ramo da tecnologia, que começaram como startups, olha só, né? Como a gente viu, uma empresa não vai ser startup para sempre. Apresentaram produtos e serviços inovadores que conseguiram ter uma projeção de crescimento exponencial, chegando ao ponto de ter hegemonia, domínio sobre o mercado-alvo. Então, elas cresceram a tal ponto que elas conseguiram dominar todo aquele mercado. Então, essas empresas, por conta desse crescimento exponencial que elas tiveram, elas conseguiram expandir a sua atuação no cotidiano de bilhões de pessoas oferecendo produtos e serviços. Quais são essas Big Techs? Todo mundo conhece. O Google, Facebook, a Amazon, a Apple, a Microsoft, a Samsung, etc. Todas essas grandonas aí do ramo de tecnologia que começaram como startups, cresceram num nível absurdo, já não são mais startups, né? Que conseguiram exercer domínio sobre o mercado. E uma outra característica muito importante das Big Techs, pessoal, é que elas constantemente precisam estar inovando para se manter nesse posto de domínio do mercado. Isso a gente vê a todo momento. Vou dar um exemplo. Vamos supor que hoje a Apple apresenta, eu não sei se isso já existe, tá? Pode até ser que já exista o que eu vou falar aqui, mas eu não sei, não tenho certeza. Um carregador que não precisa de fio para carregar. Olha só, não precisa de cabo para você carregar o teu celular. Você carrega por ondas ali, sei lá. Eu tô divagando aqui só para vocês entenderem. Tá falando que já existe, viu? Já tô ultrapassado, estão vendo? Já tô ultrapassado. Não poderia criar uma startup. Mas vamos supor que a Apple cria isso hoje. Apresenta isso hoje numa conferência e tal, com investidores. No mês que vem, a Samsung já está apresentando um também. Entendem essa questão de inovar constantemente? Elas precisam constantemente estar inovando e não podem ficar para trás, porque senão elas perdem o posto de domínio do mercado. Essa é a grande característica das Big Techs. E uma coisa que talvez possa ser cobrado na prova é que essas Big Techs estão passando por uma crise ultimamente. Não sei se vocês estão acompanhando aí. Várias delas tiveram demissões em massa. O Google, o Facebook, o Twitter tiveram demissões em massa. E por que isso? É muito difícil estabelecer uma causa precisa do porquê que as Big Techs estão, eu não diria em decadência, mas estão perdendo força. Vejam, na época da pandemia, as Big Techs cresceram demais. Por quê? Porque as pessoas ficaram em casa, estavam trabalhando em home office, então todas essas plataformas cresceram muito, as pessoas utilizaram mais o ambiente virtual. Quando a pandemia começou a diminuir, e hoje já está, né, ainda tem o Covid por aí, mas já não existe mais pandemia naquele nível que a gente conhecia, as pessoas já voltaram em grande medida a trabalhar presencial. Muitos daqueles funcionários que em grande medida foram contratados na época da pandemia começaram a ser demitidos, né, no âmbito das Big Techs. Soma-se a isso a guerra da Ucrânia, que também fez aumentar o
preço dos chips eletrônicos, né? Então também acaba mexendo ali com a receita da empresa. Fora os marcos regulatórios de diversos países estão começando a instituir regras para que essas big techs atuem no território nacional, né? Por exemplo, com relação à divulgação de fake news, ou até a forma como essas big techs divulgam determinados tipos de notícia. No último mês aí a gente teve os casos dos ataques nas escolas, né, que vocês devem ter acompanhado. E a marcação em cima das big techs foi muito grande, né? Quer dizer, como que vocês estão veiculando isso? Né? Então, parece que está sendo elaborado aí um documento da forma como essas big techs têm que abordar esses determinados temas para não incentivar a violência, né? Mas isso é outra discussão, mas só para vocês entenderem que elas não estão passando por um momento muito confortável, digamos assim, né? Muitos funcionários foram demitidos, você tem a questão dessa crise econômica mundial por conta da guerra da Ucrânia, e também essa questão dos marcos regulatórios em vários países, tá? Não só aqui no Brasil. Então, o Google, principalmente as redes sociais, tá? Facebook, Instagram, enfim, estão passando por um período aí delicado, né, nesse sentido. Pessoal, Big Techs é bem tranquilo, né, de entender, mas vocês têm alguma dúvida? Vocês queiram, ou algum comentário que vocês queiram colocar? Não. Bem Não. tranquilo, né? Bem tranquilo de entender. Próximo conteúdo aqui também bem tranquilo, que são os marketplaces, que todo mundo usa, que eu sei, que vocês ficam gastando dinheiro lá no Shopee, eu sei que vocês ficam gastando em coisa que vocês não precisam no Shopee, tá? Eu sei de tudo isso, porque eu também faço isso. As pessoas fazem, né, infelizmente. Vamos falar um pouco, então... odeio isso. Por que você odeia? A gente não pode ter dinheiro digital lá e ficar atrás disso aí, não é de Deus. Mas muita gente vai, hein? Você senta lá no sofá de noite, você já abre o Shopee. Vem aquela notificação, né? Como é que eles fazem? Eles fazem assim, 2 do 2, 3 do 3. Todo mês tem, né? Todo mês tem um, né? Então, vamos ver aí. Inclusive, essas plataformas, o colega tá falando que tá para ser taxado, a Shein, né? Eu sei que, eu não sei se foi no ano... Bom, eu já falo sobre essa questão da taxa aí, mas vamos primeiro abordar o conteúdo aqui, ok? O pessoal falando que ama Shopee, né? Eu sei que vocês amam Shopee, eu sei. O Marketplace, pessoal, são esses shopping centers virtuais, né? É uma plataforma virtual que reúne compradores, vendedores e prestadores de serviço. E aí vocês devem estar se perguntando as vantagens. Tem vantagem para todo mundo, ok? Primeiro, para o proprietário da plataforma. Ele vai receber uma comissão ao anunciar e vender os produtos de diversos lojistas. Exemplo, Mercado Livre, Shopee, a AliExpress, a Shein, né? Então, o que acaba acontecendo? O lojista vai lá, anuncia um produto, quando esse produto é vendido, né, no caso, essa plataforma vai intermediar essa compra, né, essa venda, e vai receber uma comissão por isso. Então, a plataforma, no caso, ela acaba tendo uma vantagem nesse sentido. Quais as vantagens dos lojistas? Ora, você tem a possibilidade de anunciar os seus produtos com alcance praticamente limitado, sem precisar ter uma loja física, que reduz muito os custos operacionais. Então, é muita vantagem para o lojista iniciar um cadastro nesses marketplaces. O custo de operação é muito reduzido, né? E para os clientes, nós, né? A gente tem acesso a um amplo universo de produtos e serviços de lojistas em qualquer lugar que a gente esteja e que esses lojistas estejam também. A gente compra coisa de fora do país, né? Então, vejo aqui que tem vantagens para todo mundo. Porém, para quem que talvez não tenha tanta vantagem assim nesses marketplaces, alguém sabe? Quem será que segmento As será que lojas fica... físicas, aquelas... Principalmente as grandes lojas de departamento, né? No ano passado, eu não sei se foi no ano passado ou no retrasado, mas os grandes empresários de lojas de departamento no Brasil entraram com uma ação na justiça para impedir que essas plataformas virtuais fizessem frete grátis, aquelas promoções de frete grátis. Eu não sei como que andou esse processo, se andou ou não andou, aparentemente não andou, porque elas continuam aí, né? Então, talvez para as grandes empresas físicas, grandes lojas físicas, não seja tão interessante assim esse marketplace. Mas para quem utiliza, é extremamente vantajoso nesse sentido. O colega está falando que muitas lojas gostaram da taxação da Shein. Pois é.
A Letícia está falando que quebrou muitas lojas físicas, demais, essa coisa do frete grátis, né? O Shopee agora, ele até que instituiu aquela questão do valor mínimo. No início não tinha valor mínimo para frete grátis, não, hein? Se você tinha o cupom, o frete era grátis e não importava o valor mínimo. Agora eles estão colocando só o valor mínimo em épocas que não são de um grande evento, assim, ou uma grande data, né, nesse sentido. Então, eles acabam dando esses cupons. Fora os cupons de desconto, né? R$20 de desconto, etc, etc. Então... E também tem o caso aqui que o Isaldo Mello está falando que a própria loja física compra pela Shopee e revende. Conheço várias, principalmente aqui no meu bairro, viu? Várias lojas físicas compram da Shopee e revendem os produtos. Pode fazer também, não tem problema nenhum. Mas a questão aqui, o Marketplace realmente ele oferece grandes vantagens a quem lida com eles. Tanto para o proprietário da plataforma, quanto para os lojistas, quanto para os clientes, ok? Bem tranquilinho de entender esse conteúdo aqui também, né? Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida sobre Marketplace? Todo mundo já usou ou conhece, então acho que meio que sabe como que funciona, né? Mas, enfim, alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos seguir aqui. Agora a gente vai entrar no conteúdo da moeda. E esse aqui é um conteúdo chave, gente. Sempre cai. Tá? Acho que em todos os concursos do Banco do Brasil que eu olhei, pelo menos, inclusive no último, caiu questão sobre funções da moeda. A moeda, pessoal, ela tem 3 funções, tá? Aí eu quero que vocês prestem atenção aqui agora. A primeira função da moeda chama-se reserva de valor. O que que significa isso? Significa que a moeda tem a capacidade de preservar o poder aquisitivo, preservar o seu valor ao longo do tempo. É o que a gente chama de ter liquidez absoluta. Vou dar um exemplo. Um minutinho. Estão vendo isso aqui? R$50. Se eu guardar esses R$50 hoje e pegar nele daqui um ano, quanto que ele vai valer daqui um ano? R$50. R$50. O valor não vai alterar. Ou seja, a moeda tem reserva de valor. O valor se mantém ao longo do tempo. Então, R$50 hoje é R$50 daqui a um ano. Essa é a primeira função da moeda. Pois é, mas veja bem, tem a inflação, mas ainda assim é R$50. Essa é a questão. A inflação pode triplicar, quadruplicar, mas isso aqui ainda será R$50. Essa é a questão. Essa é a função da moeda reserva de valor. O valor não muda, entende? A não ser que você mude a moeda, né? Existe essa possibilidade. Mas pensando em termos normais, R$50 é R$50. Sim, vai poder mudar o que ele pode comprar. Óbvio, a gente está falando de inflação, né, pessoal? Mas aqui eu estou falando de valor nesse sentido. A inflação ela vai acabar influenciando na segunda função, meio de troca, e unidade de conta, que é a terceira também. Tá? Mas aqui a primeira isso aqui tem liquidez absoluta. R$50 hoje é R$50 daqui 30 dias, é R$50 daqui 6 meses. Essa é a primeira função da moeda, liquidez absoluta. Preserva o poder aquisitivo ao longo do tempo no seu valor respectivo. Entenderam a primeira função, pessoal, da moeda reserva de valor? Ficou claro? Sim. Ok, vamos passar para a segunda, meio de troca. A moeda ela é utilizada como meio de pagamento geral, ou seja, ela é recebida como contraparte na cessão de um bem ou serviço e entregue na aquisição de outro bem ou serviço. E com essa função de meio de troca, a moeda eliminou a necessidade da chamada dupla coincidência em relações comerciais típicas de escambo, por exemplo. Preste atenção. Nos primórdios da humanidade, quando ainda vigorava o escambo é troca, tá? Para quem não sabe. Eu plantava milho, o meu amigo plantava trigo. Eu me interessava pelo trigo dele, ele se interessava pelo meu milho. A gente fazia uma relação comercial e trocávamos, certo? Agora, se eu não me interessasse pelo trigo dele, não ia ter relação comercial nenhuma. Eu não ia dar o meu milho para ele em troca de algo que eu não preciso, certo? Isso é o que a gente chama de dupla coincidência. Eu preciso me interessar pelo trigo dele, ele precisa se interessar pelo meu milho. Isso numa relação de escambo. A moeda eliminou essa necessidade. Por quê? Porque ele pode comprar o meu milho com moeda e eu posso usar essa moeda para comprar o que eu quero. Percebe? Então a moeda eliminou essa necessidade da dupla coincidência de interesses para a realização de uma transação comercial. Então ela é utilizada como meio de pagamento geral, ok?
Essa é a segunda função, meio de troca. Ficou claro? Segunda função da moeda, meio de troca, alguma dúvida? Tranquilo. Terceira função, unidade de conta. Essa é bem tranquilinha. A moeda ela é utilizada como base para quantificar o preço de outros bens ou serviços. Ela é utilizada como uma base para isso. Você vai no mercado, no caso do Brasil, as coisas estão cadastradas em reais, ou seja, a moeda real é que é, no caso do Brasil, é que é utilizada para mensurar o preço das coisas. Unidade de conta. Essas são as 3 funções da moeda, pessoal, bem tranquilas de se entender. Vocês precisam saber as 3 de cor e salteado, porque isso aqui cai muito em concurso do Banco do Brasil. Tá? Então, vocês precisam saber não só o nome, então, reserva de valor, meio de troca e unidade de conta, mas o que é cada uma delas. Ok? Alguma dúvida sobre funções da moeda? Não. Não? Pessoal, tô tomando água toda hora porque eu tô um pouquinho resfriado e a garganta tá um pouquinho ruim, tá? Por isso. Então, vamos passar para o próximo conteúdo aqui. Arranjos de pagamentos. O que são arranjos de pagamentos? Nada mais são do que o conjunto de regras, de normas, de procedimentos que viabilizam um determinado tipo de pagamento que não é feito em dinheiro vivo. Não é feito em dinheiro vivo. E essas regras são definidas por instituições chamadas de instituidoras do arranjo de pagamento. Então, imagine na cabeça de vocês, qualquer tipo de pagamento que não é feito com dinheiro vivo, a gente chama de arranjo de pagamento, porque tem regras que vão disciplinar isso, né? Exatamente o que o colega colocou, qualquer pagamento que não seja em dinheiro, tá? E qual que é a vantagem disso? Ele viabiliza transações financeiras entre pessoas ou empresas que não teriam como concretizar uma relação comercial sem essas regras. Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender. Eu vou lá no shopping e quero comprar uma camiseta, ela custa R$50. Eu vou na loja. Quanto custa a camiseta? R$50. Só que a loja só aceita dinheiro vivo à vista. Ah, custa R$50. Ah, mas eu não tenho R$50 aqui na carteira à vista, assim. Acabou. Não tem relação comercial, ela não se concretiza, porque a loja só aceita dinheiro. Agora, se a loja aceita cartão, aí a gente tem o arranjo de pagamento. Porque tem regras. Percebe? Vai ser um tipo de pagamento que não vai ser feito com dinheiro vivo, dinheiro na hora, mas tem uma série de regras. E regras são essas. Eu tenho que ter limite para poder usar esse cartão, né? Ele não pode estar bloqueado, vencido, etc. Essa loja tem que ter a máquina que aceita o meu cartão, né? E quem define essas regras, no caso do pagamento com cartão de crédito, são as bandeiras. E as bandeiras, então, são as chamadas instituidoras do arranjo de pagamento, ok? Então, aqui, né? Ó, as instituidoras do arranjo de pagamento. Então, são elas que definem essas regras de como que esse pagamento vai ser viabilizado, ok? Um pagamento que não é feito com dinheiro vivo. Outros exemplos de arranjo de pagamento. Boletos é um outro exemplo. Tem regras também que disciplinam. Ele tem um vencimento, ele tem um código de barras. Alguns boletos só pagam em determinado banco. Enfim, tem regras. Cheques, a mesma coisa. Tem regras para o uso de cheques. No caso do cheque, quem são as instituidoras do arranjo de pagamento? Alguém sabe? Quem define as regras? banco. Os bancos. Exatamente, os bancos. No caso dos cartões, quem são? As bandeiras. O Pix é um exemplo de arranjo de pagamento. Também. Tem regras? Tem regras. Quem define as regras? O Banco Central. Percebe? Criptomoeda também é, né? Também é um exemplo de arranjo de pagamento, sim. Entenderam, pessoal, o que são arranjos de pagamento? É qualquer tipo de pagamento que não é feito com dinheiro vivo. E a vantagem deles é que permitem que uma relação comercial se concretize, mesmo quando o cliente não tem dinheiro vivo na mão. Lembrem do cartão de crédito que vocês matam e lembram que são arranjos de pagamento, tá? Mas não são só cartão de crédito, tá? Coloquei outros exemplos aqui para vocês, boletos, cheques, Pix, etc. Ok? Alguma dúvida sobre arranjos de pagamento? O que são? Como funcionam? Não? Bem tranquilo, né? Viram, pessoal, que eu falei para vocês? Que são mais nomes chatos para coisas mais simples de se entender, né? É isso. Atualidades do mercado financeiro que está lá no edital é isso. Vamos partir para os shadow banks, né? Que está lá também. Esses bancos sombra, afinal de contas, o que são essas instituições, né? O shadow banking, ele também é chamado de sistema bancário paralelo.
E ele diz respeito a todas as operações financeiras que são realizadas de forma informal, sem regulamentação ou supervisão de instituições bancárias tradicionais. Ou seja, qualquer operação financeira que não tem regulamentação, não tem supervisão de nenhuma instituição bancária tradicional, nem de um banco central, né, estão dentro desse sistema bancário paralelo. Então, os shadow banks, eles não são regulados, não são regulamentados, não tem regras, tá? E esse sistema, então, ele acaba oferecendo uma possibilidade de conceder crédito para usuários que não têm acesso ao sistema financeiro tradicional, porque não se enquadram nas regras de empréstimo das instituições bancárias regulares. Vocês sabem que para você conseguir empréstimo num banco tradicional é muito difícil. O banco vai te pedir várias garantias para você conseguir, né? Então, muitas pessoas não conseguem ter acesso a esse tipo de crédito, né? Agora, nos shadow banks, não. Eles não pedem nenhuma garantia para te dar, conceder crédito. Porém, como eles não te pedem nenhuma garantia, eles também não... O quê? Lembrem que eles não são regulados, não tem regulamentação nenhuma. Eles não te pedem nenhuma garantia, mas eles também não te Ele não te dão garante nada, né? Não dá nenhuma garantia a garantia. nada. E é aí que mora o perigo de se lidar com o sistema bancário paralelo. O colega falou que shadow banks não segue regulamentação do Bacen. Não segue. Esse sistema bancário paralelo não é regulado, não é regulamentado. Eu ia falar da questão da agiotagem, mas cuidado. Quando a gente fala de shadow banks, a gente não está falando do tiozinho da esquina ali do bar que empresta dinheiro para o bairro, tá? A gente está falando de uma... Imagine uma agiotagem mais institucionalizada, entenderam? Maior, assim, é algo mais estrutural, não é o tiozinho ali que empresta dinheiro a juros, tá? Cuidado com isso. E como eu falei, é extremamente arriscado, mas muitas pessoas procuram, acreditem, principalmente empresários, para conseguir crédito, para conseguir empréstimos, está com o nome sujo, né? Não, shadow banks não faz empréstimo para outros bancos porque eles são ilegais, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Inclusive no Brasil tem uma série de regras para tentar pegar quem utiliza os shadow banks, tá? Como eu falei, geralmente são empresários que buscam os shadow banks para fazer investimentos não tenho como dar exemplos, esse que é o problema. Porque, como eu falei, não é regulamentado, é meio que ilegal, é à margem. Então, por exemplo, a Giovana aqui... Galera, eu já vou ler o chat, tá? Deixa eu só terminar o raciocínio aqui. Como eles são ilegais, eles não te dão nenhum... E não são regulamentados por nenhuma legislação, nada do tipo, não tem regras que disciplinam essas operações, eles não te pedem nenhuma garantia, geralmente concedem crédito, né, empréstimo, fazem investimentos à margem do sistema de investimentos tradicional, etc. Né? Por isso que ele é muito procurado por empresários, mas ele tem riscos muito grandes. E é exatamente isso aqui. O que acontece? Como não estão sujeitos a normas bancárias tradicionais, eles não têm a obrigação de ter patrimônio líquido suficiente, ou seja, ter liquidez. Essa é uma regra que todas as instituições bancárias precisam ter, as reguladas, as regulamentadas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu vou lá no meu banco hoje e deposito R$1 milhão. Rico, né? R$1 milhão vou depositar. Mas amanhã eu mudo de ideia, sei lá, acordei meio de capa virada, assim. Aí eu vou lá e quero retirar esse R$1 milhão. O banco tem que ter para me dar. É simples assim. Eles têm que ter liquidez. Essa é uma das regras do Banco Central para todas as instituições financeiras reguladas. Os shadow banks, sistema bancário paralelo, como não são regulados, eles não têm essa regra. Então, o caboclo pode ir lá, investir R$2 milhões em uma determinada área, no shadow bank, né? E aí, quando esse investimento cai, as ações desse investimento caem, ele vai retirar o investimento, o cara olha para a cara dele e fala, não tem. E aí? Inclusive, pessoal, aquela crise que teve no mercado imobiliário dos Estados Unidos em 2008, que levou muita gente à falência, inclusive empresários muito ricos, foi causada pelos shadow banks. Por quê? Esses empresários iam até esse sistema bancário paralelo, investiam através dele no mercado imobiliário. Só que chegou um determinado momento que esse mercado, eles tiveram uma queda muito abrupta, as ações caíram demais. O que qualquer investidor faz numa situação dessa? Vai retirar o seu investimento. E aí começou a ter uma retirada em massa. E aí esses shadow banks não tinham capacidade para suprir essa retirada em massa. Muitos empresários simplesmente quebraram, faliram. Isso gerou um risco muito grande para a economia dos Estados Unidos.
A Inês está perguntando, Lucas, eles ficam onde? Não sei. Não sei. Eles atuam à margem, pessoal. Isso é como se fosse a... Pra vocês entenderem, é como se fosse a Deep Web. Entenderam? É difícil você chegar lá. Só chega quem conhece. Parece coisa de filme, né? Só chega naquela determinada ilha quem conhece o caminho. É mais ou menos nesse sentido. É bizarro, não é, gente? Vocês não acham bizarro? Eu acho bizarro isso aqui. Esse sistema bancário paralelo. Parece uma coisa de outra dimensão, assim, né? Mas é muito arriscado. Ele oferece vantagens, você pode conseguir empréstimo fácil, crédito fácil, você consegue investir de um jeito muito fácil, mas ele não te dá garantia nenhuma. Simples assim. Você pode retirar o teu dinheiro e ele dizer que não tem para te dar. Complicado, não é? Complicado. Vocês já tinham ouvido falar de Shadow Banks alguma vez na vida? Antes de começar a estudar para o banco, nunca tinha ouvido falar, não. Eu também, só ouvi falar depois que eu comecei a estudar para o concurso. É bizarro, né, gente? Bizarro, né? Esse sistema aí. Mas acreditam, existe, muita gente usa, especialmente aqueles super ricos, assim, tá? Porque eles não conseguem ali determinadas... não conseguem se adequar a determinadas regras do sistema regulamentado, aí eles partem por shadow banks e se acontece algum problema, se lascam. Né? Por isso shadow banks, né? Como foi que a colega falou, bancos nas sombras, é bem isso mesmo. Só conhece o caminho quem já chegou lá, é mais ou menos nesse sentido, tá? Pessoal, sobre shadow banks, entenderam o que são, como funcionam, quais são as possíveis vantagens, como eu falei, oferecer crédito fácil, etc., mas as desvantagens que estão por trás, no caso? Alguma dúvida que vocês queiram colocar? Ou alguma questão, algum comentário? Vejam que também é um palavrão aí, mas bem simples de entender, né? Não tem muita dificuldade, não. Vocês estão assustados, é? Tô vendo aqui que vocês estão assustados com os shadow banks? Oxi. Então, pessoal, nenhuma dúvida, podemos passar para as criptomoedas, que é o penúltimo conteúdo, tá? Sim, por favor. Então, vamos passar. O dinheiro na era digital. Vamos falar sobre as criptomoedas. Criptomoeda nada mais é do que o nome utilizado para se referir às moedas que existem exclusivamente no meio digital, ou seja, elas são intangíveis no mundo físico. O que isso significa? Significa que eu não consigo pegar uma criptomoeda com a minha mão. É isso. Elas não existem aqui no mundo físico, no mundo real. Elas existem exclusivamente em meio digital. E elas possuem algumas características. A primeira delas, descentralização, ou seja, todas as operações com criptomoedas, seja emissão, transferência, enfim, qualquer operação com criptomoeda não é regulada, não é controlada, não é intermediada por nenhuma instituição financeira. Por isso que a gente chama que elas são descentralizadas. Ou seja, não existe uma instituição que vai emanar regras para essas operações. E aí eu sei que você já deve estar se perguntando, nossa, mas então é muito arriscado lidar com criptomoedas? Que segurança que a gente vai ter se elas são descentralizadas? Calma, porque é aí que entra o blockchain, que a gente já vai falar daqui a pouco. Tá? Mas por enquanto, guardem isso. Primeira característica dessas criptomoedas. Elas não são regulamentadas, não são reguladas por nenhuma instituição bancária financeira. Ok? Segunda característica, criptografia, que é o que dá nome, inclusive, a elas, né? Criptomoedas. Todas as operações são protegidas por um sistema de criptografia, ou seja, um algoritmo que embaralha as informações de forma que somente quem possui o código daquela operação tem acesso a essas informações. Vou dar um exemplo. Imagine que vocês estão olhando para uma tela de TV e aparece um código. Aí vocês vão anotar esse código no papel. Só que a hora que você olha de novo, o código mudou. Aí você vai anotar esse que mudou. Aí a hora que você olha de novo, mudou de novo. Isso é criptografia. Somente vai ter acesso àquela informação quem tem o código real dela. Por isso que é muito difícil invadir um sistema criptografado, porque fica embaralhando a informação. Então, as operações com criptomoedas, as transações, etc., têm códigos embaralhados para evitar invasões e hackers, né? Exatamente, o hash é esse código. Eu vou falar mais do hash quando a gente for comentar sobre a blockchain, tá? A gente já vai chegar lá. Mas, por enquanto, só para vocês entenderem, criptografia é esse algoritmo que embaralha essas informações em código para evitar uma invasão.
Essa é uma característica das criptomoedas, tá? São criadas e registradas em uma rede digital chamada de blockchain e comercializadas em corretoras especializadas em operações com criptomoedas. Blockchain é o que fornece, a plataforma blockchain é o que fornece segurança ao lidar com criptomoedas, uma vez que elas são descentralizadas. É na rede blockchain que elas são criadas, registradas e ficam ali disponíveis para consulta, ou seja, é onde elas são validadas, essas transações. Vocês já vão entender melhor quando eu explicar como que funciona a blockchain, mas é ela que dá essa segurança, já que as criptomoedas são descentralizadas. Elas operam a partir da lei da oferta e da demanda, ou seja, quanto menos tem, mais valorizado é, né? E por último, possuem as 3 mesmas funções da moeda física: reserva de valor, meio de troca e unidade de conta. Pessoal, sobre as características gerais da criptomoeda, alguma dúvida? Eu já vou explicar sobre a blockchain, tá? Que é o que fornece segurança, como que ela funciona, etc. Mas as características gerais: descentralização, elas não são reguladas, não são fiscalizadas por nenhuma instituição bancária, são criptografadas, então aquele algoritmo que embaralha, são registradas na rede blockchain, que eu já vou explicar melhor como funciona, operam a partir da lei da oferta e da demanda e possuem as 3 mesmas funções da moeda que a gente viu. Tranquilo? Algum comentário, alguma dúvida? A gente vai falar sobre o Bitcoin, tá? Que é a principal delas, mas por enquanto, no geral aqui. Alguma dúvida? Não? Não. Partimos então para a blockchain. Aqui eu quero que vocês prestem atenção, tá? A blockchain é o nome da plataforma digital em forma de livro-razão, ou seja, um registro, né? Onde são criadas e registradas todas as operações realizadas com criptomoedas. Então, é a partir da blockchain que a gente tem segurança ao lidar com criptomoedas, porque é nessa plataforma digital que essas transações são validadas, autenticadas, uma vez que, como a gente já viu, criptomoedas são descentralizadas, elas não estão sujeitas a normas ou regras ou fiscalização de qualquer instituição que seja. Então, a blockchain é que vai fornecer essa segurança. E aí eu quero que vocês prestem atenção aqui agora, que eu vou mostrar uma imagem. Olhem, vejam essa imagem aqui. Esse aqui é um esquema de como que funciona a rede blockchain, como que ela fornece essa segurança ao lidar com criptomoedas. Prestem atenção. Primeiro aqui, a pessoa A quer enviar uma certa quantidade de criptomoedas para a pessoa B, ou seja, uma transação é solicitada dentro da rede blockchain, tá? Essa transação, ela é representada por um bloquinho aqui, ó, uma pecinha, tá? Mas vejam que essa pecinha que representa essa transação, ela está solta, ela não está conectada a nada. Então, uma vez que ela é criada, ela vai se espalhar pela rede blockchain, e aqueles que estão online na rede, que estão ali atuando na rede blockchain, pessoas, tá? Vão validar essa transação. Ou seja, vão verificar se essa pessoa que está transferindo, a pessoa A que está transferindo para B, tinha essas criptomoedas. Da onde que veio essas criptomoedas? Se a pessoa que vai receber tem uma carteira digital para poder receber. Enfim, vão validar essa transação. Uma vez que o bloquinho é validado por essas pessoas que são chamados de mineradores, e a gente vai falar um pouco mais sobre eles, tá? Esse bloquinho vai se encaixar ao restante da rede, ó, aos outros bloquinhos que estavam lá, de forma linear, cronológica e imutável. Ou seja, ele não vai se ligar aleatoriamente em qualquer lugar. Não, ele vai se ligar de forma cronológica, de forma linear. E ele fica ali registrado e não pode mais ser alterado e fica disponível para consultas futuras para validar novos bloquinhos. Só então que a criptomoeda realmente passa, essa transação é feita, ela é finalizada e a criptomoeda passa de A para B. Percebem? Esse é o modus operandi da rede blockchain. E você deve estar se perguntando, mas o que esses mineradores ganham por ficar validando blocos que representam transações dentro da rede blockchain? Eles recebem uma remuneração em forma de criptomoedas, por isso que eles são chamados de mineradores, ok? Então vejam, primeiro, o bloquinho que representa essa transação que foi solicitada com criptomoedas, ele está solto, ele está separado, ele precisa ser validado, ele precisa ser autenticado. São os mineradores que fazem isso consultando a própria rede blockchain, que é um livro-razão, é um registro, né? Uma vez que ela é validado, ele se encaixa ao restante da rede, ó, viu? A pecinha se encaixou aqui, né? E ela fica disponível para validar novas transações. Pessoal, entenderam como funciona a rede blockchain? Ou ficou confuso?
Olha, considerando que um Bitcoin tá a média de 150 mil reais, pode ser que eles ganhem uma mina de dinheiro mesmo, esses mineradores aqui, mas o nome é minerador porque eles recebem, né, a remuneração em forma de criptomoedas, quando eles validam isso. Quando você está lá no seu banco, e você faz, teu banco tradicional, tá? E você faz uma transferência para alguém, quem faz esse processo todo aqui? Quem valida essa transação? Quem O banco, verifica né? se você tinha dinheiro na tua conta, se a pessoa que vai receber, os dados estão corretos? Quem faz isso? É o banco. É o banco. Aí tira Como tira uma taxa, né? Cobra. É o seu Sim, gerente, tem, é o tem banco. taxa, etc. Mas veja, como as criptomoedas não têm regulação, não têm fiscalização por instituições bancárias, quem faz esse processo de validação são os mineradores dentro da rede blockchain. Sim, os mineradores é que são responsáveis por autenticar e validar a operação com criptomoedas dentro da rede blockchain. Por que blockchain? Porque realmente é uma corrente de blocos, eles vão se encaixando de forma linear e cronológica, lembrem disso. Tá? Quando o bloquinho aqui é validado, ele não se encaixa aleatoriamente em qualquer lugar da rede. É cronológico, então vai um encaixando no outro, ok? E aí o colega falou da hash, né? O que é essa chamada hash? Vejam, quando esse bloquinho é criado aqui, quando uma transação é solicitada dentro da rede blockchain, ele tem um código que identifica essa transação. Esse código é chamado de hash. H-A-S-H. Hash, tá? Aí ele passa por todo esse processo, que nada mais é que um código que identifica essa transação. Quando você vai no banco e transfere dinheiro para alguém, essa transferência também tem um código identificador. Aqui é a mesma coisa, só que o código daqui se chama hash, tá? Quando esse bloquinho se encaixa no restante da rede, ou seja, ele é autenticado, ele é validado, ele vai trazer não só o código dele mesmo, o código dessa transação, mas também o código do bloquinho anterior. E o bloquinho anterior, por sua vez, vai ter o código dele mesmo e o código do bloquinho anterior. Por isso que é muito difícil de invadir uma rede blockchain, porque o hacker não vai, se ele quiser, por exemplo, invadir esse bloquinho aqui, ó, ele não vai precisar saber só o código desse bloquinho, ele vai ter que saber o do anterior. E se for no anterior, ele vai ter que saber o do anterior. E assim vai sucessivamente. Por isso que é muito difícil de invadir uma rede blockchain, porque os bloquinhos são conectados, eles são ligados e um meio que interfere no outro. É mais ou menos nesse sentido. Pessoal, entenderam o que é a rede blockchain? É onde são criadas e validadas e registradas todas as operações realizadas com criptomoedas. E funcionam dessa forma aqui que eu expliquei, ok? Exatamente pelo fato de que as operações com criptomoedas são descentralizadas. Por isso que é necessária a existência de uma plataforma como essa. Entenderam? Alguma dúvida? Agora é a hora, vai lá. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Nenhuma dúvida. Porque, na minha visão, esse era o conteúdo mais difícil, assim, de entender. Vocês falaram que não ficaram com dúvida, eu estou muito feliz, sinceramente. Então, vamos passar para o próximo aqui, conteúdo, ok? Então, matamos criptomoedas e... Professor Lucas, Pode Não, falar, vamos pode lá. falar. então, esses bloquinhos assim, eles ficam armazenados. Como é que é isso? Como é que funciona? Eu estou aqui tentando imaginar como é que é isso. Tudo Né? digital, né? Não, tá, esses bloquinhos, vamos lá. Esses bloquinhos não existem fisicamente, ok? É uma plataforma, é como se fosse um registro essa blockchain. Sim. É Percebe? tudo Então, virtual. isso, é tudo virtual. Eles ficam ali disponíveis. Depois que eles são validados, né, eles ficam ali disponíveis para esses mineradores consultá-los para validar próximos bloquinhos. Cada bloquinho desse é uma transação com criptomoeda. Entendeu? Então ele fica ali Sim, disponível. mas Lucas, é porque que eles. Todo mundo fala que isso é muito arriscado, né? Mas arriscado em que sentido? Lidar com criptomoeda, você diz? É. Assim, vamos pensar aqui de forma lógica. A rede blockchain é muito segura, pessoal. Quem lida com a rede blockchain, com criptomoedas de forma, como é que eu posso dizer, idônea, sem enganar ninguém, não tem risco. Agora, o problema é quando aparecem esses faraós do Bitcoin. Já ouviram falar deles?
Ah, muito. Daí ele vem e fala para você o seguinte, ó, eu lido com criptomoedas lá na rede blockchain, você me transfere aí, sei lá, 200 mil reais, e eu compro lá umas criptomoedas para você e vai ficar rendendo, isso só rende, criptomoeda só rende, o que é uma mentira. O que é uma mentira, e vocês vão ver quando a gente for falar do Bitcoin aqui, o tanto que ele caiu. Aí isso é uma fraude. Por isso que fala-se tanto em fraudes com criptomoedas, mas não é por causa da rede blockchain. Ela é muito segura. É onde são registradas essas informações. Agora, por pessoas que realmente sabem o que estão fazendo e que atuam ali de forma idônea. Agora, essa pessoa vai lá e Então, transfere dinheiro. Pode mas falar, pode falar. aonde que você vai localizar essas pessoas idôneas? É que assim, veja bem, as pessoas que lidam aqui com criptomoedas, os mineradores, as corretoras de criptomoedas, atuam junto à rede blockchain, entendeu? Então, existem grandes corretoras que são conceituadas nesse caso. Os golpes acontecem quando as pessoas confiam em pessoas físicas, é aí que mora o problema, entende? Por exemplo, eu Sim. não entendo nada de criptomoedas, mas eu confio num fulano que vem aí e diz que pode pegar todo o dinheiro que eu tenho, transformar em criptomoedas, que daqui a um ano eu vou estar milionário. É cair no golpe do vigário, entende? É complicado nesse sentido. Você tem que ter um pouco de tato, assim, para lidar com essas coisas, né? Percebe? Não sei se eu me fiz Sim. entender, mas é que assim, a rede é muito segura, entende? O problema é em quem você confia, principalmente se você não entende nada, ok? Sim, É e se mais você não entende nada, você iria aonde para. para investir em criptomoedas, É, você vai numa corretora grande, numa corretora famosa. Você pode pesquisar, até em sites de notícias, eles trazem lá as principais corretoras de criptomoedas, as maiores, assim. Aí você pode ter mais segurança. Tem risco? É óbvio que tem risco, né? Qualquer transação financeira você tem risco. Se eu for investir numa grande empresa de investimentos, por exemplo, ela pode quebrar e eu me ferrar. Risco tem em todo lugar, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. A rede é muito segura, ela fornece segurança, mas aí depende muito da pessoa que está lidando com isso. Você quer atuar com criptomoedas? Primeiro, procure se informar melhor sobre como que funciona, procure as grandes corretoras, de repente até um consultor, essas corretoras podem te indicar um consultor, percebe? Então, é mais ou menos nesse sentido, mas a rede em si é muito segura, ok. beleza? Obrigada. Imagina. Tá, eu vi que teve várias mensagens aqui no chat, eu vou olhar. O pessoal tá falando aqui que tem corretoras grandes que faz cadastro. Você pode fazer o cadastro nas grandes corretoras, sim, como eu falei, elas ajudam a evitar esse tipo de problema, né? Não tem limite de transação. Os mineradores são funcionários da corretora? Não necessariamente. São usuários da rede blockchain que estão ali online validando as transações. Mas essas pessoas, esses mineradores, eles têm computadores super potentes, pessoal. Sabe por quê? Porque só recebe essa remuneração em forma de criptomoedas o primeiro que conseguir validar. Então é uma corrida contra o tempo. Quando o bloquinho vai lá e aparece solto, nossa, é aquela corrida contra o tempo para validar. Quem validar primeiro recebe a remuneração. Percebe? É nesse sentido. Por isso que eles têm que ter computadores super potentes. O colega está perguntando se tem como trocar criptomoedas por moeda corrente. Tem, nas corretoras, existem algumas instituições que fazem essa troca, esse câmbio, tá? Tem como fazer sim. Como eu falei, os mineradores eles não trabalham para as corretoras, eles são usuários das redes, da rede blockchain, tá? Como o colega falou, para minerar precisa de supercomputadores, isso gasta muita energia, com certeza, tá? Porque, como eu falei, é o primeiro que conseguir nesse sentido, né? Pessoal, mais alguma coisa sobre a rede blockchain, sobre criptomoedas, as características gerais, ou podemos seguir? Sim, professor, uma pergunta. Pode falar. Que relação isso tem com os bancos, né, físicos ou digitalizados e tal, no caso do bebê? Porque eu só acho que eles colocariam uma questão dessa na prova se tiver uma relação que eles queiram entender que a gente entende alguma coisa, né? Que relação que tem com os bancos físicos, você diz? Por exemplo, eu penso aqui, ó, na figura que o senhor colocou aí, né? O A quer enviar o dinheiro para o B, ok. Esse dinheiro que o A tem vem lá da conta do meu cliente do bebê? É isso? Eu sou uma funcionária que trabalho lá e preciso orientar ele como fazer esse processo, ou que corretora procurar. Ou os bancos têm medo de perder o investimento dele para uma criptomoeda? Não.
falando é a criptomoeda. É quando o A quer enviar criptomoeda para o B, no caso. A gente não está falando de dinheiro físico aqui, está falando de criptomoedas. Aí, pelo que eu entendi, você quer entender como que o banco lida com essa questão das criptomoedas. É mais ou menos nesse sentido? Qual é a ameaça das criptomoedas? Ou o que que o banco poderia colocar uma questão lá sondando a gente se entende isso? Qual que é a Sim. relação? Talvez é isso? Olha, Perda de patrimônio ali do cliente, de investimento? o Sei risco de lá. lidar com criptomoedas, primeiro é que elas são muito caras, tá? O valor de cada uma delas é altíssimo nesse sentido, e a flutuação é muito grande. Vocês vão entender quando a gente for falar sobre o Bitcoin, o tanto que ele caiu o valor. Então é muito arriscado. Existem alguns bancos, principalmente os digitais, que permitem que o cliente compre criptomoedas pelo aplicativo do próprio banco. O PicPay é um exemplo. Você pode comprar criptomoedas pelo PicPay, por dentro do aplicativo do banco. Porque muitos bancos entendem que não tem como se esquivar desse mundo das criptomoedas. Muitas pessoas investem, mas assim, Professor, investem os super ricos, tá? No geral. Sim. Porque as pessoas físicas, assim, a gente, o povão, por exemplo, você até pode investir, porque você não precisa comprar um Bitcoin, por exemplo, né? Mas, no geral, você vai fazer isso na plataforma específica. Existem alguns bancos digitais que permitem, como eu falei, o PicPay, né? Mas é aquela coisa, é o risco de investimento. Você pode comprar e cair muito. Nossa, a flutuação no valor das criptomoedas é gigante, gente. Vocês não têm noção. É muito alta, muito alta. Tem um dia que tá lá em cima e no outro dia cai lá pro subterrâneo. Então é arriscado, são operações arriscadas, tá? São de alto risco que a gente chama. São investimentos de alto risco nesse sentido. professor, Pode falar. Pode falar. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Acho que o colega que parou, né, de falar. Bom, enfim, a hora que ele voltar, ele pergunta. Pessoal, alguma outra dúvida sobre criptomoedas? E blockchain, principalmente, como ela funciona e como é ela que dá segurança nessas transações? Não? Bom, então vamos seguir aqui para a parte do Bitcoin, né? Vamos falar um pouco mais sobre o Bitcoin. É a criptomoeda mais conhecida. E o conceito do Bitcoin ele foi apresentado em 2008, então é bem antigo, por um grupo pseudônimo. O que é um grupo pseudônimo? Anônimo, a gente não sabe quem é, tá? Com o nome ali de Satoshi Nakamoto. No ano daquela crise do contexto, que teve aquela crise no mercado imobiliário norte-americano que eu expliquei dos Shadow Banks, foi lá que o Bitcoin foi criado, né? Que o conceito foi apresentado. E tinha principalmente dois objetivos da criação do Bitcoin. Primeiro, substituir o dinheiro em papel, mas também eliminar qualquer intermediação por instituição financeira. Esses são os dois grandes objetivos de criação do Bitcoin. E para viabilizar a existência dessa criptomoeda, esse grupo também apresentou a lógica de funcionamento do sistema blockchain, que é para dar segurança, porque, óbvio, se quer eliminar a intermediação de instituições financeiras, você precisa de alguém que valide essas transações, que dê segurança para o usuário utilizar. Então, eles também apresentaram junto esse sistema de funcionamento do blockchain. Eu vi esses dias aí, posso estar falando besteira, que descobriram, parece que uma prova aí, que esse Satoshi Nakamoto é o Bill Gates. Posso estar enganado falando besteira, mas pelo que eu vi, parece que foi uma coisa assim. Mas vamos ver se um dia a gente descobre quem é que foi que criou o Bitcoin. Mas os dois principais objetivos de sua criação foi substituir o dinheiro em papel e eliminar qualquer intermediação por instituição financeira, ok? E uma outra grande característica é que para viabilizar essa máxima valorização do Bitcoin ao longo do tempo, ele se baseou na oferta monetária finita, ou seja, existe um número limitado de criptomoedas do Bitcoin que podem ser mineradas, 21 milhões de unidades, tá? Não vai existir mais do que isso. O preço atual do Bitcoin, eu fiz esses slides na semana passada, tá? Tava R$ 151.366,13 um Bitcoin. Vocês devem estar pensando, nossa, que alto. Não é tão alto, sabe por quê? Quando ele foi, ele já chegou aqui a bater 300 mil. Então é aquilo que eu falei, a flutuação no valor das criptomoedas é muito alta. E por isso que é extremamente arriscado lidar com elas, ok?
Então, assim, como eu falei, é aquela coisa, alto risco, alto benefício, pode dar muito certo ou muito errado, né? Então, o Bitcoin, ele é finito, não existe um número ilimitado de unidades por aí, né? Então, isso também acaba valorizando bastante. Lembram? As criptomoedas operam a partir da lei da oferta e da demanda. Quanto menos tem, mais valorizado é, tá? Pessoal, sobre o Bitcoin, bem tranquilo, né? De entender os dois principais objetivos de sua criação: substituir dinheiro em papel, eliminar a intermediação por instituição financeira, né? E a criação do sistema blockchain junto com o Bitcoin para poder viabilizar essas transações e ter segurança nelas, conforme a gente viu. E essa oferta monetária finita, ou seja, um limite máximo de unidades que não vai ser ultrapassado. E, como eu falei ali, tem o preço atual, isso não vai ser cobrado, tá? O preço atual do Bitcoin é impensável, porque todo dia flutua. Façam um teste. Olhem lá hoje, a hora que terminar a aula, olhem amanhã, para vocês verem o tanto que flutua, para cima ou para baixo. Só para vocês terem uma noção. Alguma dúvida sobre Bitcoin, pessoal? Nenhuma? Então, vamos seguir. Aí eu coloquei aqui também, a título de exemplo, outras criptomoedas. Existem centenas, ok, de criptomoedas. Centenas delas. Por exemplo, o Ether ou Ethereum, também é chamado, o Ripple, o Littlecoin, Bitcoin Cash, EOS, Binance Coin. Existem várias, centenas. Eu acho pouco provável que uma prova cobre algo que não seja o Bitcoin, tá? Não me lembro de ter visto em provas anteriores uma questão cobrando uma criptomoeda que não fosse o Bitcoin, ok? Então, até porque existem centenas delas, é impossível memorizar todas, né? Então, aqui eu coloquei só a título de exemplo para vocês saberem que criptomoedas não é só Bitcoin, tá? Por isso que eu coloquei isso aqui. Ó, o colega já está falando que hoje está R$ 145.018,92. Ó, vejam, já caiu. É aquela flutuação que eu falei. Pessoal, sobre o dinheiro na era digital, criptomoedas, blockchain, o Bitcoin. Alguma dúvida? Daí a gente passa para o último conteúdo e as 3 questões que eu trouxe para exemplificar para vocês como é que sistemas podem cair. Então vamos seguir, porque já é quase 10 para as 10 aí, né? Mas eu gostei bastante da aula, gente. Gostei que vocês interagiram bastante. Assim, quando eu dou aula online, geralmente os alunos não interagem muito. Parece sessão espírita, sabe? Tem alguém aí, tem alguém me ouvindo e tal. Mas hoje foi bem bacana, gostei. Então vamos falar sobre o Pix, né? Pix aqui, pessoal, é mais para passar, ok? Por cima, porque eu acho que todo mundo aqui conhece as regras do Pix, né? Primeiro, o Pix é o sistema de pagamento instantâneo, ou seja, a liquidação ocorre em tempo real. O que significa isso? Se eu transfiro o Pix para vocês aqui, sai daqui agora e entra aí na mesma hora. Isso se chama instantâneo, tá? Então, foi uma revolução, né? A criação do Pix, realmente com mais uma opção de transferências de recursos financeiros, além das tradicionais, o TED, o DOC, que a gente conhece, né? Dispensa a necessidade de ter em mãos os dados da conta para a qual está sendo realizada a transferência. Então, é necessário apenas o cadastro ali de uma chave. Porém, é importante frisar, é possível fazer transferências via Pix com os dados da conta também, tá bom? Mas eu, pelo menos, não conheço ninguém que utiliza muito isso. Geralmente o pessoal usa a chave ali e também tem a possibilidade da chave aleatória, né? Todo mundo sabe disso. O Pix funciona 7 dias por semana e 24 horas por dia, diferente das das transferências tradicionais que a gente conhece, o TED e o DOC, que a liquidação só acontece em dias úteis. O Pix não, é 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não existe valor mínimo para transações via Pix, você pode transferir 1 centavo, se você quiser, né? O valor máximo ele é definido por cada instituição, dependendo do limite que ela oferece aos clientes para outras transações, TED, DOC ou cartão de débito. Com relação a esse valor máximo, tiveram algumas alterações nas regras, mas basicamente é assim. Vamos supor que a tua instituição bancária te oferece R$ 1.000 de limite para transferências via TED por dia. Significa que o limite que ela te oferece por Pix não pode ser menor do que R$ 1.000. Ele tem que ser igual ou maior, entenderam? Não pode ser menor do que o mesmo limite que ela oferece para você em outras transferências. Mas esse valor máximo agora ele tem diferença de horário. E a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Ele é totalmente gratuito para pessoas físicas e possui uma taxa reduzida para pessoas jurídicas. De novo, todo mundo já conhece essas regras básicas do Pix. Porém, novas regras tiveram que ser criadas pelo Banco Central. Por quê? Alguém sabe? Isso pode ser cobrado, inclusive. Por que o Banco Central teve que Questão de estabelecer segurança, né? Que estava tendo muito golpe. Exatamente.
Quando o Pix surgiu, foi uma revolução, todo mundo passou a usar, etc, etc, etc. Óbvio que os bandidos também se aproveitaram dessa situação, especialmente com os sequestros relâmpago, né? Estava acontecendo muito e ainda acontece, tá? Por isso foi estabelecido o limite máximo de R$ 1.000 no chamado período noturno, que começa às 8 da noite e vai até às 6 da manhã. O cliente agora tem a opção de escolher que esse período comece às 10 e não às 8, tá? Das 10 às 6, no caso, mas é a opção do cliente. Caso o cliente necessite realizar uma transação acima desse limite durante o período noturno, ele precisa realizar um pedido via canal digital do seu banco, e a efetivação só acontece com, no mínimo, 24 e máximo 48 horas, porque também é para evitar sequestros relâmpago. Porque acontece, não adianta nada você fixar o limite ali no período noturno, se o cliente pode solicitar o aumento e o aumento acontece imediatamente. O bandido pode ir lá, sequestrar a pessoa e forçar ela a aumentar o limite, se acontece no mesmo momento, não resolveria em nada. Então, por isso é que tem esse período de 24 e máximo de 48 horas para aprovar esse aumento de limite, tá? As modalidades Pix Saque e Pix Troco, que surgiram depois, né, não são muito utilizadas, tá? Mas estão aí, né? Passaram a ter limite de R$ 3.000 durante o dia e R$ 1.000 no período noturno. O cliente passou a ter liberdade para estabelecer limites de transações diferentes para os períodos diurno e noturno. Vou dar um exemplo. Eu sei que no período noturno ali, entre 8 e 6 da manhã, o meu banco, eu posso fazer no máximo R$ 1.000, né, de transferência via Pix. Mas eu não quero R$ 1.000, eu quero 500, né? R$ 1.000 ainda é muito para mim nesse período. Você pode fazer essa solicitação e reduzir esse limite, né? Para o período diurno, a mesma coisa. Durante o dia eu também não quero aí limite alto de via Pix. Eu quero no máximo R$ 300 durante o dia, não quero mais do que isso. Você também pode fazer essa solicitação. O cliente passou a ter mais liberdade para escolher esses limites, né? Mais ou menos nesse sentido. O que significa o Pix Troco? Basicamente assim, você chega numa loja ou num estabelecimento que tem essa possibilidade do Pix Troco, você transfere aquele valor Pix para ele e ele te devolve em dinheiro. É mais ou menos nesse sentido que funciona o Pix Troco. Mas eu vou te dizer que não são muitos estabelecimentos que aderem a isso aí não, tá? Porque acaba tirando dinheiro do caixa, né? Principalmente de quem precisa ali, no caso, comércios, etc. Enfim, é uma possibilidade. Quem aceita, quem quer, né? Pode acabar fazendo. O professor, Pois não. também um ponto importante que eu vi numa questão agora há pouco tempo, que eu estava estudando essa matéria, Pode que falar. quando o cliente ele quer reduzir o limite, o banco ele tem que acatar imediatamente, né? Isso aí Sim, para reduzir sim. isso. O banco é obrigado a acatar imediatamente essa questão de reduzir o limite. Então isso pode cair também numa questão, né? Pode sim. Sim, para reduzir o limite, sim. Só para aumentar que não. Aí tem aquele período, por segurança, né? Mas para reduzir, sim, você tem razão. Com certeza. Dando sequência aqui, pessoal, o cliente Professor, pode... mas rapidinho. Pode falar. Para aumentar no período diurno, também tem esse tempo de 24 horas e até 48. Sempre que for aumentar, não importa se é diurno ou é noturno, tem aquele período lá, ok? É por segurança, né? Mais alguma coisa, pessoal? Bom, na sequência aqui, então, o cliente pode cadastrar contas para receber Pix acima dos limites estabelecidos com prazo de 24 horas para que o cadastro seja efetivado. Vamos supor que no limite noturno lá, você estabeleceu que você quer R$ 500 de limite de Pix. Você não quer mais do que isso, tá bom, R$ 500. Mas aí você lembra e fala, putz, pior que tem a conta de uma pessoa que eu preciso transferir mais do que R$ 500. Você pode deixar essa conta cadastrada para exceder esse limite que você mesmo estabeleceu. Mas com prazo mínimo de 24 horas para que esse cadastro seja efetivado, tá? As transações via Pix podem ser retidas por 30 minutos durante o dia e 60 minutos durante a noite para análise de risco. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você faz uma transação via Pix num valor que não é o habitual que você costuma fazer. O banco pode reter essa transação por um tempo para verificar se não tem algum risco, alguma coisa nesse sentido. Já aconteceu comigo, inclusive, tá? Vou fazer uma transferência via Pix de um valor que eu não costumava fazer e o banco não autorizou, inclusive. Não autorizou. Ele reteve a transação por um tempo e depois veio a mensagem que não foi autorizado. Tá? Isso é uma questão de segurança também. E por último, obrigatoriedade de marcação no diretório de identificadores de contas transacionais de contas com suspeita de fraude em transações via Pix. Fica meio que num cadastro negativo essas contas com suspeita de fraude, né? E podem ser utilizadas para futuros processos criminais também, ok?
Pessoal, sobre o Pix, eu acho que, né, a maioria, todo mundo Só uma meio que pergunta. pode falar. Sobre a especulação de se criar taxa, né? A taxação aí do Pix e tal. Tem alguma coisa que pode cair na prova ou não? Por Acho ainda não muito estar difícil. regulado e tal. Acho muito difícil e acho muito difícil o Pix ter taxa para pessoa física também. Mas isso é outra história, mas acho muito difícil ser cobrado isso em prova. Até porque tem que regulamentar. Bom, obrigada. Improvável. Acho bem improvável, porque vai ter que mudar a legislação, enfim, é um processo moroso nesse sentido. Mais Uma alguma coisa? questão, Pode falar. licença, uma questão do Banrisul que pegou muito de surpresa foi que uma instituição financeira, para ter o Pix, ela tem que ter 500 mil contas ativas, né, no mínimo. Então, essa questão caiu no Banrisul. E o outro Essa regra professor eu não sabia. Não sabia dessa isso, regra. caiu na prova do Banrisul agora de 2023. E até o professor falou e pegou muito de surpresa, né? Porque até ele não esperava que fosse cair uma coisa dessa. Mas ali, se a gente for entrar no Banco Central, ali no Pix, fala que é 500 mil, no mínimo. Vou te contar que eu não sabia. Não sabia Né? dessa regra. Não, porque pode ser que caia alguma coisa de novo assim, né? Vamos ver. Pode ser. Para vocês terem uma ideia, na última prova do Banco do Brasil, se eu não estou enganado, caiu uma pergunta sobre registrato, que nem é atualidades isso aí, de mercado financeiro. Registrato é aquela plataforma do Banco Central onde ficam registradas todo o seu relacionamento com o banco, com os bancos, né? Em quais bancos você teve conta, se você teve empréstimo em algum banco, etc, etc, etc. Pegou todo mundo de surpresa. Eu dei a aula de atualidade do mercado financeiro para o último concurso e nunca na minha mente que ia passar sobre registrado. Jamais. Então, assim, concurso vocês sabem como é, pessoal. É uma caixinha de surpresas, né? A gente vai pelo que geralmente já foi cobrado, a gente vai ali no que né, as bancas, o lado mais ou menos que as bancas vão. Vocês vão ver as questões aqui que caíram no último, inclusive, para vocês verem mais ou menos como esses conteúdos são cobrados. A banca é a mesma, né? Só confirme para mim. É a mesma banca, né? Essa SESGRAM também, não é? Eu. Tá, então, só para vocês verem mais ou menos qual é o estilo da banca, ou como que ela costuma cobrar nesse sentido. Por isso que eu trouxe 3 questões aqui, tá? Tá, uma pergunta rapidinha. Pix, né? É uma nomenclatura aí, vamos dizer assim, tá abreviando. Ele tem uma nomenclatura que pode ser cobrada na prova? Significa o quê? O P, o I, o X? Saiba, ele não é uma sigla para alguma coisa. Se chama Sistema de Pagamentos Instantâneos, o Pix. A não ser que alguém tenha essa informação aí, de que Pix... Não, é uma sigla normal, aleatória. Muito difícil, eu Tá acho, bom, cobrar nome, obrigada. assim. Não Mas, tem... A Inês tá Bora perguntando para as questões. se eu vou... Já tô indo, gente. Sei que tá chegando a hora aqui. A Inês tá perguntando se eu vou falar sobre correspondente bancário. Olha, eu não coloquei isso no conteúdo, mas correspondente bancário são aquelas instituições autorizadas pelo banco para oferecer os mesmos serviços que o banco oferece. Exemplo, lotérica. É o exemplo mais claro de um correspondente bancário, para vocês entenderem. Mas eu não creio que seja um conteúdo muito visado, não, tá? Tá, é porque está no edital. Correios tá. também, né, Lucas? Correios também. Correios também. Ok. Oferece alguns tipos de serviço bancário, mas tem que ser autorizado pela instituição bancária, tá? Isso é importante. Pessoal, vamos passar para as 3 questões, então, porque está acabando nosso tempo. Sim. Já estamos estourando. Sim. Vamos lá. Então, aqui a primeira questão que eu trouxe de exemplo, tá? A ideia dessas aulas de revisão não é fazer resolução de questão, mas só para vocês saberem como que cai. Então, vamos lá. O investidor está querendo saber a relação entre a blockchain e o Bitcoin. Em sua pesquisa, ela esclareceu sua dúvida ao descobrir que blockchain é o meio utilizado para registrar e armazenar transações de Bitcoin. Blockchain é a tecnologia de inteligência artificial aplicada na Bitcoin. Bitcoin é uma moeda digital e blockchain é uma moeda em blocos. Bitcoin é a tecnologia usada para implementar a blockchain. E Bitcoin e blockchain são 2 formas de implementar criptomoedas. E aí? O que vocês marcariam? Manda no chat aí. Massa a letra A, né? Tá aparecendo aqui. É correto, essa aí mesmo é a resposta certa, gente. Blockchain é o meio utilizado para registrar e armazenar transações de Bitcoin. Né? Como a gente falou, é o livro-razão, onde elas são armazenadas, validadas e registradas. As outras não fazem sentido nenhum. Blockchain é a tecnologia de inteligência artificial. Não tem inteligência artificial ali, porque quem faz a validação são os mineradores, pessoas.
Bitcoin é uma moeda digital e blockchain é uma moeda em blocos. Não, blockchain não é moeda em blocos e não é moeda, ela é a plataforma onde se registra as criptomoedas. Bitcoin é tecnologia usada para implementar a blockchain, nada a ver. E Bitcoin e blockchain são duas formas de implementar criptomoedas, nada a ver também, né? Você vai por eliminação, você acerta. Então, só para vocês terem uma noção de como cai esse tipo de conteúdo, tá? Próxima. A partir do início de 2021, começou a primeira fase de implementação do Open Banking, Sistema Financeiro Aberto no Brasil. As instituições financeiras participantes devem obedecer a regras definidas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional. O Open Banking tem, entre outros, o objetivo de... Qual é o objetivo do Open Banking? A. Criar um mercado eletrônico exclusivo para a operação das fintechs. B. Permitir que mais instituições participem como bancos comerciais do mercado brasileiro, abrindo esse mercado. C. Possibilitar o compartilhamento de informações mediante autorização expressa de cada cliente e a movimentação de suas respectivas contas bancárias entre diferentes instituições financeiras. Controlar as operações de concessão de crédito de cada instituição financeira participante autorizada pelo Banco Central, dando mais transparência ao setor. Ou E. Recomendar a utilização de um sistema de informações único, de código aberto, para a gestão de contas correntes e suas movimentações, de modo a ser adotado por todas as instituições financeiras em operação no Brasil. Todo mundo já mandou a C, né? Vocês estão... não se atrevam a fazer isso na prova, hein? Que eu vi que vocês foram direto na C e muitos não leram as outras, hein? Não façam isso, pessoal, por favor, tá? Leiam todas as alternativas. A não ser que vocês tenham olhos biônicos, né? Realmente conseguiram ler tudo rápido desse jeito. Não façam isso na prova, tá? Mas é a C mesmo a correta, né? Possibilitar o compartilhamento de informações mediante autorização expressa de cada cliente e a movimentação de suas respectivas contas bancárias entre diferentes instituições financeiras. Isso é o Open Banking. Lembra quando eu falei que o que importa é o conceito no geral? Vocês estão entendendo por quê que eu falei isso a aula inteira? É esse o grau que é pedido, né? Por último, uma das funções desempenhadas pela moeda é a de reserva de valor. Olha lá, tá falando da primeira função da moeda. No entanto, a moeda não é o único ativo que desempenha tal função. O motivo que faz com que os cidadãos retenham moeda como reserva de valor é o fato dela oferecer um rendimento ao seu detentor, possuir liquidez absoluta, prestar algum serviço ao seu possuidor, propiciar um aumento no seu valor ou ser protegida contra a inflação. Todo mundo mandando a B, né? É isso. Como a gente falou, a função de reserva de valor da moeda é essa característica dela ter liquidez absoluta. Ela preserva o seu valor ao longo do tempo. As outras não fazem o menor sentido. Vejam, oferecer um rendimento a seu detentor, não necessariamente. Se eu pegar esses 50 reais aqui, ó, guardar na minha carteira até o ano que vem, ele não vai me render nada. Então, não oferece rendimento nenhum. Prestar algum serviço ao seu possuidor, muito menos, né? Propiciar um aumento no seu valor, não. 50 reais hoje é 50 reais daqui a um ano. Ser protegida contra a inflação? Obviamente que não. A moeda corrente no país está sujeita à inflação. Então, a B é a que mais se encaixava como correta mesmo, que diz respeito à primeira função da moeda. Ok? Deixa eu parar o compartilhamento aqui, então. Conversar com vocês um pouquinho aqui. Galera, de minha parte era isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco para vocês o resumo desses conteúdos. Claro que aqui a gente passou assim voando, né, por eles, né? Espero que eu tenha conseguido. Eu sei que é muito nominho, é muito mas assim, espero realmente que vocês tenham conseguido assimilar um pouco desses nomes chatos, tá? Eu vou disponibilizar os slides para vocês, vou mandar agora pro Carlos André, tá? Para vocês terem para dar uma olhada aí para a prova. Desejo toda a sorte do mundo, pessoal, para vocês. Voltem para dizer como foi. É o que eu sempre falo, nós professores não somos oráculos, a gente não tem como dizer para vocês exatamente o que vai cair, qual conteúdo vai cair, se é específico, se não é. A gente passa o que está no edital ali e comenta, né? Mas não tem como a gente prever. Eu espero realmente que vocês se deem muito bem, tá, pessoal? Fico muito feliz quando os alunos voltam e dizem que foram bem na prova, né? Então, muito obrigado mesmo, boa noite para vocês, boa sorte domingo, tá? Descansem também, tá, pessoal? Isso é importante. Professor, Pois não. passa suas redes sociais, se tiver? Ah, posso passar sim. Vou mandar aqui no chat, tá? Certo. Vou mandar agora. O meu Instagram. Só um pouquinho, gente. Vou mandar meu Instagram aqui no chat. Tá aí.
Então, sigam lá. Se tiverem alguma dúvida, também podem me mandar lá no direct, tá? Que na medida do possível eu respondo. Pessoal, gratidão, muito obrigado mesmo, tá? Pela presença de vocês aí. Aproveitem as próximas aulas que a gente vai ter com professores muito bons também, tá? E boa sorte para vocês no concurso, gente. Boa noite, descansem e nos vemos por aí, tá bom? Até mais. Obrigada, professor. Tchau, tchau, gente. Valeu! Tchau, tchau. Valeu, Até mais. professor. Tchau, tchau, gente.